Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui ao meu lado, Mariá. Aqui quem vos fala é o Natan. Tudo bom com você? Tudo ótimo de novo, né? De novo. Maravilhoso ter esse Sempre. povo para brilhantar esse episódio aqui. E já sabem, hein? Papel e caneta, porque quando o Lucas tá na mesa, é papel e caneta. Tem jeito. Se você assistiu o nosso último episódio, nós falamos sobre colunas, diferentes tipos de coluna. A gente deu uma pincelada, eu tô até fazendo um overview para as pessoas que não assistiram. Primeira coisa, se você não assistiu, corre lá para assistir. O card tá aqui em cima, o último episódio que a gente falou bastante sobre tipos de coluna, mas a gente pincelou também o que era fase reversa, qual que é a base qual que é o conceito de fase estacionária, Fase móvel. fase móvel, a gente falou bastante coisa sobre isso tudo. E aí ficaram faltando alguns tipos de coluna que a gente não conseguiu trazer no último episódio. E, portanto, estamos aqui para falar dessa vez e completar todo o cenário de tipos de colunas. E aí, como eu falei para vocês no último episódio, o Lucas vai começar a aparecer com mais frequência aqui para vocês. E nós vamos dar sequência, então, na explicação, na compartilhamento de conhecimento sobre tipos de coluna e como elas podem te ajudar, qual é a decisão que você tem que tomar quando você vai desenvolver o seu método. Entretanto, porém, contudo, todavia, antes disso, Leandro, peguei o Leandro despercebido agora. Jamais. Ele tava dando uma voltinha, mas ele tá esperto, ele tá deixando o microfone conectado agora. Acabei de levantar o volume do microfone. Exatamente. Rapaz, você tem que começar com isso já. Primeiro recadinho, são 3 recadinhos, agora na verdade são 4, mas vamos começar... É que um tá junto do Você outro. tá juntando os dois, Qual o primeiro recado? O recado é que esse podcast é um oferecimento de Axios Research. Research. Falei direito. Isso. E AMC. E o AMC. O AMC. Isso, também. Exatamente. Estamos esperando ainda a promoção do AMC. Perfeito. Que são... YMC. YMC, estamos esperando a promoção ainda que não veio, de quantos por cento. A gente já falou a promoção. Falou Cada a promoção, mil, uma. Leandro, que não entendeu ainda. A cada 1000 colunas, numa compra De única. uma vez só. Compra única. E do Vai Serginho lá da Axios, Serginho, tudo bem? É. O Natan falou pra chorar desconto aqui, que se for dar desconto, vai me dar caneca se eu comprar padrões. Exatamente. E no link da descrição, então, estão os links de acesso para as pessoas entrarem em contato tanto com o Lucas quanto com a Marina e com outra pessoa que está aqui na mesa que eu estou guardando ainda. Calma, eu tô aqui, ó, tô me segurando. Essa negociação foi trabalhosa, viu? Foi. Exato, essa Uma foi. das Mas a mais gente vai falar sobre difíceis. isso depois. Mas os links estão na descrição. Se você precisa de padrão, se você trabalha com padrão, Padrão Acesse bom, o né, link. gente? Padrão com qualidade, né? Um boa padrão entrega, padronizado. Boa entrega, valorizado. Clica no link aqui que você vai entrar em contato com o Sérgio e você pode pedir o seu padrão. E se você é o tipo da pessoa que trabalha com coluna, desenvolvimento de método, HPLC, cromatografia e precisa de colunas cromatográficas, acesse o link que também está aqui na descrição que você vai entrar em contato com o pessoal da Tá usando aquela coluna surrada, velha, que você não lavou e tá com probleminha porque você não cuidou dela direito? Então essa é a sua hora aqui, ó. Pra trocar. É hora de renovar. É hora de Exatamente. renovar. E Exatamente. aproveita e compra uma boa. Exatamente. Segundo lembrete, Leandro? Se você tá assistindo isso pelo YouTube ou pelo Spotify, aqui embaixo tem a descrição de tudo, bonitinho. YouTube, Spotify, podcast, Pastelaria Podcast Oficial. Você segue a gente aí, curte, compartilha, assina o sininho para receber as notificações. O Spotify, você vai lá em cima e dá 5 estrelas pra gente, avalia, que é importantíssimo a avaliação de vocês para sabermos se tá legal, se o conteúdo é bom, se o conteúdo não é bom. Tem enquete no Spotify também. Responde a enquete, responde a caixa de pergunta, que isso ajuda a gente a chegar onde vocês querem lá de conteúdo. Ah, mas eu não uso o Spotify nem o YouTube. Então você vai no Instagram e responde no Instagram. Vários posts, vários cortezinhos aqui, o supra-sumo, o Dream do Dream. O suco, né, Leandro? É só o suco Só o puro suco. do podcast, vai estar no Instagram, então você responde na postagem. O Latam sempre abre caixinhas de comentário lá, comenta, pergunta o que você quer e por aí vai. Então você vai lá no Instagram, que é Spectra Soluções Científicas, e se você é do LinkedIn, desculpa, que é rede social chata do cão, mas se você é do LinkedIn... Não faz isso, a gente vai ser cancelado. Não, LinkedIn, mas é um de trabalho, a rede social de trabalho não podia existir. Não? Claro que sim, network. Como é que a gente ia conseguir divulgar nossas coisas no trabalho? É que não pode ser rede social, tem que ser outra coisa, né? Entendi.
É que eu sou Rede profissional. Rede profissional, pronto. Isso, Rede entendi. profissional. Isso, é que rede social é pra perder a Ó, vida. esquece o que o Leandro falou. Segue a gente lá no LinkedIn. A gente gosta. Não, de mas segue, interagir com a rede vocês. social é chata, mas a gente é legal. Isso, a gente lá gosta. faz bem. A gente... Vocês são o que tornam o LinkedIn mais agradável, adequado. legal, Com certeza. interessante. Exatamente. Vocês abrilhantam o LinkedIn. Olha Então aí. segue lá a gente, por favor. Espectra E também Soluções Científicas. não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar comentários, interagir com a gente pra gente saber se a gente tá trazendo o conteúdo que vocês gostam ou que vocês algum conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui, pra gente saber Manda pra gente. onde a gente tá mais ou menos ali e a gente poder te ajudar. Então, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com outras pessoas. E pra fechar, E qual que é o último lembrete? se você não sabe o que é uma coluna, nossos amigos do Cromatografando fez um guia de filtros de coluna bonitinho pra você ir lá olhar. Olha, essa coluna é boa, vou comprar com quem? Vou comprar com quem? YMC. Você não sabe, tá na dúvida, tem um guia pra te ajudar a comprar. Exatamente. Inclusive o guia te ajuda bastante a prevenir ou melhorar, aumentar a durabilidade da sua coluna, porque você provavelmente vai saber como injetar as suas amostras de melhor forma e prevenir qualquer tipo de entupimento ou qualquer tipo de problema com a sua coluna, certo? Exatamente. Então, se você não Acesse entupiu o sua link coluna também. ainda, não estragou ela, acesse o filtro, continua, acesse o Acesse guia. o filtro. Acesse o Isso. filtro do guia e Isso. aprende como é que usa pra não gastar. Se você já cagou sua coluna, já compra outra, é agora. Exatamente. E aprende a usar ela. E para você aprender a usar também tem o link dos cursos dos nossos parceiros do Cromatografando que estão disponibilizando o HPLC. Prático e definitivo. E o Descomplicando HPLC que também está no link da descrição, certo? Perfeito. Bom programa pra vocês. Vamos fazer Fechou. HPLC. Obrigado, hein, Leandro? Nada, foi um prazer. Então, agora retomando o nosso episódio, que a gente ia então retomar o assunto de tipos de coluna, que vai nos levar para novamente para métodos cromatográficos e tudo mais. Eu vou passar a palavra para Maria, porque tem pessoa muito importante na mesa. Gente, é um sonho. É um sonho ter essa pessoa com quem eu tanto convivi quando eu estava na indústria. A indústria me proporcionou conhecer essa pessoa. É um ícone. É um ícone das colunas cromatográficas. Eu diria a pessoa mais famosa de colunas cromatográficas. Um muso da cromatografia. Um muso. Eu digo também que ele é onipresente, porque qualquer lugar que você vai encontrar ele. Se não encontrar, como é que é? Olha pra trás que talvez ele esteja. Dê uma olhadinha pro seu ombro, assim, É por assim, cima ó, do seu por ombro, cima, que pode ser que ele esteja lá, porque ali. ele está em todos os lugares, representando uma coluna que eu acho que ele deveria se chamar o nome dessa coluna, porque ninguém mais conhece ele pelo nome maravilhoso que ele tem, mas sim pela coluna que ele representa, né? Então, temos aqui hoje, para brilhantar ainda mais essa mesa, Sir Sales. Senhor Salles. Senhor Salles. Não, brincadeira. Sir Laudo Delgado. Laudo, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. De verdade mesmo. Você sabe disso, né? Não é firula, não, gente. O Laudo, eu via ele toda semana. É parte da minha família durante a minha vida na indústria. Ele tava lá. Quando eu não podia falar com ele, ele fazia do mesmo jeito. eu falava do mesmo jeito, porque ele não dá a oportunidade da gente não poder falar com ele, entendeu? Mas era sempre um prazer muito grande receber pessoas queridas, agradáveis, que respeitam bastante, né, a nossa vida, a nossa rotina, e que estão lá para oferecer coisas boas, né, para o nosso dia a dia. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu sei que você é tímido, que você não gosta de aparecer nas câmeras e tal. Isso é verdade. Então, Eu que agradeço, mas assim, a timidez para falar com pessoas, nem tanto, mas para falar com câmeras, microfone, me deixa. É Guarda-chuva, tem um e monte de coisa afins, aqui. eu fico um pouco tenso, né? Mas eu acho que Mas você vai tirar mais de uns dentro, 2, já 3 minutos já tô Exato. familiarizado. Você nasceu pra isso, já te falei, nasceu pra isso. A única diferença é que tem um microfone na sua frente, mas faz o que você faz de melhor, né? Que é ali, ó, a malemolência com as pessoas, a interação. O que eu faço de melhor é pedir para as pessoas Comprarem comprarem. tryhard. Comprem, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho que vender. Essa é a tática do Laudo. O Laudo eu tenho pede, pelo família. amor de Deus, ele tem família, precisa criar família, essas coisas. Mas, Laudo, sério agora, né? Como se a gente não estivesse falando sério. Conta pra gente um pouquinho quem é o Laudo na Barraca do Pastel. Quem sou eu? Quem é você?
Eu sou uma pessoa que tô há pouco tempo nesse segmento, Pouco tempo, né? beirando uns 30 anos, Coisa pouca. desde 95, sabe? Tenho um conhecimento técnico, sei lá, talvez uns 10 a 5% do Lucas. Mas é que comparar com o Lucas Mentira. é A desvantagem, régua é né? muito é alta, muito então, alta. tipo assim, eu devo ter, tudo bem, vai, eu vou Pô, se me compara com valorizar. pessoas normais. 10%. É. O Laudo deixa muito químico no chinelo. Posso Já ouvi ser bastante teimoso, coisa posso ser também. teimoso, né? As pessoas não conseguem me convencer fácil. Mas assim, a gente vai tentando administrar, mas agora que eu digo, o Lucas está com a gente, eu estou há 9 anos na YMC. Nossa, até que em relação ao que a Marina falou 13, você tá... Não, eu estou tá com a YMC há mais tempo que a Marina. Caramba. A YMC, quando ela se desvencilhou da Waters, o primeiro distribuidor da YMC no Brasil foi a Tedia. Aham. E eu fazia parte da Tedia, então eu estou com a YMC desde o início. Então, assim, quando ela veio para o Brasil, desde o início, aí talvez acho que um ou 2 anos depois que a Marina entrou na YMC para administrar toda a parte de Brasil e Latam. Mas eu já fazia parte da Tedia representação e vendendo ali 1 2 coluninhas e tal. Começamos ali de uma versão... Realmente é isso, começando uma versão muito modesta. Você viu muita coisa, então. E convencer um ou outro a vender. Hoje a gente tem aí um volume talvez não significativo para a YMC, mas um pouco significativo para nós. Então hoje a gente está dentro de um nicho ali, tirando os grandes aí, que são os maiores volumes de coluna, a gente está ali embolado com os demais. Então isso significa que a gente teve um crescimento muito significativo, né, Com certeza. nesses anos todos aí, independente da brincadeira ou não, de tryhard ou não. Tryhard o mercado se divide em, a gente chama de regular e tryhard. O mercado regular é muito método farmacopeico, EP, etc., que não existe esforço da venda, e existe toda a linha da tryhard, que existe um esforço no desenvolvimento de conscientização, de oportunidades e tal, e a gente vem crescendo de uma forma significativa. Então, assim, pra gente é muito importante isso. Então, eu tô com o YMC Desde que nasceu, praticamente. desde quando ela saiu do escopo Waters, e aí começou a trilhar sozinha. Então, assim, por estar nesse segmento há muito tempo, eu acabo conhecendo pelo menos aí uma meia dúzia, 10 pessoas desse mercado. Seja aí, eu brinco que talvez eu visitei, talvez não, eu cheguei a visitar estagiários que hoje são diretores. Nossa, Laudo. Então, assim, é um período bem extenso aí dentro da indústria, e aí você acaba pegando gerações de pessoas aí da velha guarda que já se aposentaram, de pessoas que estão entrando, que entraram hoje estão dentro de coordenação, gerência, sênior e tal. Então, você acaba tendo um conhecimento e um respeito pelo fato de que eu brinco que produto qualquer um pode ter. Respeito às pessoas, nem todas as pessoas têm. Então, eu aprendi que para que eu faça um bom trabalho, desenvolva algo muito sério, primeiro passo é o respeito às pessoas, o meu cliente, independente se ele tem tempo ou não tem tempo, se ele pode, se ele não pode. Então, assim, eu acho que esse respeito a gente vai cultivando. Pelo menos, assim, eu não conheço ninguém que fale mal de mim pela frente, nem pelas costas. Às vezes as pessoas falam, não, se ele vem vindo, corre, por ser vendedor de rifa, né? Ele vem vindo, corre, se esconde. Sabe, qualquer coisa fala que eu fui no banheiro. Mas assim, a gente insiste, né? A gente não desiste. Não, o Laudo não Há desiste. O quanto Laudo tempo não você desiste. está na indústria farmacêutica, trabalhando, você falou 9 anos, na YMC? Na YMC, mas na indústria farmacêutica são 29 anos e meio. Quase minha idade, gente, eu sou novinho. Ao ponto, assim, é um fato e não é um algo inventado. A Marina, assim, só para descontrair, a Marina foi fazer a visita que ela mencionou no episódio anterior, que ela foi até o Japão e tal, e em determinado momento ela estava jantando
com o marido dela num determinado restaurante, e aí o Enio, que é o esposo dela, comentou, nossa, aquela menina acho que fez faculdade comigo e tal, porque era uma japonesa, e aí foi lá e realmente era ela que tinha feito a faculdade com o Enio. E aí, tipo assim, o Enio apresentou, essa aqui é minha esposa, eu tô aqui com minha esposa, que a gente veio visitar a empresa aqui, que ela trabalha, a YMC e tal. Aí a menina olhou pra cara do Enio e falou assim, nossa, ela trabalha com laudo? Ou seja, alguém que, sabe, lá no Japão, jantando, tipo assim, nossa, trabalha com laudo. E eu falo que, assim, às vezes é fácil associar pelo nome ser um nome não muito comum, Exato. como pessoa, mas como documento, ele é muito comum, né? Então, tipo assim, Claro, faz parte da vivência. faz né? parte da vivência. Eu Exato. brinco que eu entro nas farmacêuticas, está escrito assim, laudos. Lá. Armários escrito laudos. São vários laudos, né? Então, assim, aí você acaba tendo esse carisma, ou esse contato, essa proximidade com o cliente. E é o que eu acabo tendo aí de respeito. Ou seja, toda vez que precisam de mim, eu brinco. Sério, com os clientes eu falo, até hoje eu só não roubei. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço, eu busco, eu levo, eu trago, eu, sabe... O Brasil inteiro você já viajou já, provavelmente, por causa de cliente, assim. Bem Já. difícil imaginar que você não tenha frequentado. Na verdade, assim... alguma indústria. Dentro do universo farmacêutico, sim. Desde de Rio de Janeiro, sabe? Mais centro-oeste, porque você vai para a parte norte e nordeste muito pouco. E sul, então você acaba onde tem farmacêutica, eu tô ali tentando... Vender uma tryart. Mas não é, na verdade, esse mercado... Ele tem tatuado o Tryart. Ele é muito dinâmico, né? Então as pessoas acabam mudando muito de Exato. posição e de empresa. Então você acaba, você vai para o sul, você tem amigos, porque você visitou no centro-oeste, Exato. que você visitou, no sudeste. Então, assim, a dinâmica é muito grande, né? Então você acaba conhecendo um pouquinho de cada canto, mas onde tem farmacêutica eu tento ir. Está lá. Querido, já falei, se você não conhece laudo, alguma coisa está errada. Ou a sua empresa agora está mesmo errada. uma visita conosco, né? Agende agora mesmo uma visita. Acesse o com link aqui laudo. embaixo. Vai O Laudo atrás vai até dele, você te porque receber com todo prazer e carinho. Talvez uma Ele e essa canetinha. equipe toda, né? Uma canetinha da YMC junto, um negocinho aqui, né? Exato. Bom, muito bom tê-lo na mesa, depois de uma Eu grande que discussão agradeço. e convencê-lo. E ele especialmente veio para falar da coluna de Ciano, que vocês vão ouvir. No caso, eu e o Lucas conversamos bastante ali Nos bastidores. nos bastidores e Que é uma coluna preferida dele, inclusive. eu prefiro que o Lucas comente. Perfeito. Então vamos começar. Antes da gente falar da Ciano, a gente ia começar, que ficou faltando do último episódio, a gente falou basicamente de colunas alquílicas, né? Alquílicas, entenda C18 e afins. Vocês vão ver lá 45 minutos só de C18 que a gente falou bastante. Vamos começar pelas aromáticas, que a gente acabou deixando um pouquinho do final do episódio. Então, quem são as colunas aromáticas que a gente pode usar e para que se utiliza? Quais são as vantagens ou desvantagens? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Novamente. Eu acho que eu não dei oi ainda. Oi, eu sou o Lucas. Boa. Bom, passado apresentações eu dou umas viajadas às vezes, né? Mas enfim, eu acho que o código... Eu sempre referencio por código da USP, né? Mas, essas colunas aromáticas que a gente entende aí como código USP L11, né? Eu vejo como um código especialmente caótico, né? E acho que só não é mais caótico que o L1 em si, né? Mas o L11, ele é um código muito, muito caótico. Esse grupo aromático é muito caótico, né? Porque você pode ter muita confusão ao redor disso, que a gente pode falar um pouco sobre essas confusões aí. Um ligante aromático, ele nada mais vai ser do que um ligante que tem aí essa estrutura, né? Que tem esse anel aromático ali que está presente. Então vai ser uma coluna que a gente pode começar falando de uma coluna fenil, né? A coluna fenil, ela vai ter essa configuração eletrônica diferente, né? Então ela vai ter ali esses elétrons π que vão estar orientados de uma maneira de modo que você tem uma interação adicional. Por que ela é importante? Justamente porque ela vai ter algo a mais para fornecer em comparação a uma coluna de cadeia alquílica. Coluna de cadeia alquílica, a gente só tem ali uma
Bom, todas aquelas outras interações que a gente já falou, né? Tirando as mais diferenciadas, a gente vai estar falando de hidrofobicidade e seletividade estérica. Aqui a gente pode adicionar a tudo que a gente já mencionou, a gente pode incluir aí um outro tipo de interação intermolecular, que é a interação do tipo PP. Então, é qualquer tipo de interação com outras moléculas que tenham em sua estrutura uma ligação contendo elétrons π, né? Então, qualquer outro tipo, a primeira ligação é ligação sigma, as outras são ligações π. Né? Então, qualquer tipo de molécula que tenha algum tipo dessa estrutura, seja ela uma estrutura aromática mesmo ou não, né? Você pode ter aí uma seletividade alternativa simplesmente por estar trabalhando com moléculas que tenham ali uma ligação dupla ou uma ligação tripla, dependendo da situação. Até um grupo funcional pode ter uma resposta diferente em relação a uma coluna que tem aí um ligante aromático ancorado à sua superfície, né? Então, você vai ter algo a ganhar, e é por isso que a coluna aromática ela é importante, porque ela tem aí uma seletividade diferenciada em relação ao que a gente já falou, que são as cadeias alquílicas. Aonde que a coisa fica esquisita? 2 pontos. Ponto número 1. Imagina que é o seguinte, a gente fala, né, fenil é anel aromático. Uhum. Então, beleza. Então, você tem o anel aromático e você tem a superfície, que está no meio desses dois, né? Pode ser que não tenha nada, pode ser que seja o anel aromático diretamente ancorado à superfície. Então aí a gente entra no primeiro ponto, que é a presença ou não do linker e o tamanho do linker. Linker, na verdade, é aquilo que vai ligar, né? Vamos traduzir. Assim, em alguns momentos a gente tem que usar estrangeirismo porque é o que faz mais sentido. Mas... E é por isso que eu vou falar linker, né? Mas enfim, são coisas. Então, é importante entender essa presença ou não do linker, porque ele por si só já vai causar uma alteração, né, nessa seletividade. Então, por exemplo, se você tem um anel aromático diretamente ancorado à superfície, como é o caso, por exemplo, de uma YMC-PAC fenil, você tem uma seletividade que está mais focada para essa interação do grupo PP. Então, você tem uma interação mais pura, que a gente fala, com relação a essa seletividade, esse reconhecimento aromático. O que você pode fazer? Você pode ir incluindo linkers e você pode ir aumentando o tamanho desse linker. Na maioria das vezes, quando não se fala, a gente tem aí um linker de 2 a 3 carbonos. No caso, por exemplo, de uma triarte fenil, a gente tem um linker de 4 carbonos, que a gente acaba não falando, a gente fala só triarte fenil, mas na verdade ela é uma fenilbutil, né? E aí a gente tem o caso, que é o único momento onde fala-se o tamanho do linker abertamente, que é uma fenilhexil, né? O que a gente está falando disso, na verdade? Então, a gente está incluindo tamanhos de linkers diferentes que vão trazer uma contribuição quanto à hidrofobicidade. E aí, o que acontece? Você tem essa possibilidade de, em função de um modelo, dosar o quanto que você quer de hidrofobicidade versus reconhecimento pela interação PP. Às vezes acaba sendo uma relação de troca, né? O mais interessante disso é, na verdade, acompanhar. Tem algumas empresas que fazem ali um gráfico de interações onde eles realmente pegam essas colunas fenil e eles colocam a hidrofobicidade versus a seletividade PP ou seletividade estérica, enfim, o que eles quiserem colocar ali. E aí dá para você ir fazendo esse acompanhamento. De maneira geral, o que a gente tem é isso. Quanto maior, você acaba meio que dosando entre ter uma interação mais puxada para o PP ou mais puxada para hidrofobicidade ou meio que no meio do caminho, dependendo do tamanho do linker que você está trabalhando, né? Então, é sempre importante que vai do encontro até do que a gente estava falando, de que é importante você não ver só a sopa de letrinhas, mas tentar entender o que tem ali de informação daquela coluna, né? Ou então perguntar para pessoas de aplicações, no caso eu na YMC, para a gente explicar um pouquinho mais e trazer um pouco mais dessa informação para você ter uma plena consciência daquilo que você está usando, né? Às vezes pode não fazer tanta diferença, às vezes pode fazer uma baita diferença para você. Eu ia perguntar, quando você falou que analisa a interação no contexto mais PP ou mais hidrofobicidade, o jeito é você começar do zero e ir esticando a cadeia e passando o seu método em o seu produto, independente do que você está analisando, em colunas específicas, ou você consegue em uma coluna medir essa interação específica? Não, em uma coluna não, mas tem como você dar uma olhada e você entender realmente o que você está querendo ali. Se é uma exploração, se você tem, por exemplo, se você vê ali 2 isômeros, né? Ou seja, nesse caso você tem ali uma diferença de substituinte e é uma molécula que de repente ela não é tão grande assim, então você vai ter
né, vamos colocar, não é tão grande assim, você tem ali uma diferença muito discreta de um do outro, eu, por exemplo, já daria preferência mais para uma coluna que fosse ter uma seletividade PP um pouquinho mais Maior. aflorada e não pensaria sim. tanto assim numa hidrofobicidade, né? Mas, é o que eu até falo. porque na prática mesmo, não necessariamente eles precisam entender quem está contribuindo mais. O que você precisa é conseguir separar os picos que você Então, tem que assim, separar. tem alguns casos muito extremos onde eu falo, olha, eu acho que eu, se eu fosse você, eu pegaria por esse caminho. E a gente também pode ver, por exemplo, pela própria literatura. Eu gosto muito de falar que a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, assim, na maioria das vezes, ou já fizeram análise daquele composto em específico, ou já fizeram análise de um composto que é muito similar. Sim. E, às vezes, até a informação de qual coluna que deu errado já vai ajudar. Exato. Então, tipo assim, eu meio que indo no que você falou também, Nathan, ter uma prova ali empírica, ou então fazer uma boa busca, você vê o que já deu certo, o que deu errado, e com isso você consegue meio que traçar alguma coisa, dar uma interpretação sobre aquilo que você precisa, né? Então, isso tudo acaba corroborando, né? Eu sou muito fã do empirismo, então quando eu tô meio que em dúvida de um ou do outro, a gente acaba escolhendo alguma coisa meio que na metade do caminho e vendo, olha, esse ponto específico aqui é o que tá dando trabalho. Ah, beleza, vamos trabalhar esse cara, né? Então, a gente acaba caindo muito dentro desse contexto, né? E, bom, no caso de triarte, a gente só tem uma coluna fenil, né? Então, acaba sendo, olha, se você acha que você precisa de uma coluna fenil, vai por essa coluna aqui, e aí a gente vai entendendo, vai tateando para entender aonde que precisa. Já aconteceu, por exemplo, com o caminho oposto, que eu já falei, olha, a pessoa chegou para mim e falou, Lucas, o negócio é o seguinte, eu tenho que fazer essa separação aqui, a diferença está aqui, é uma diferença mínima de assim, substituintes de um anel aromático, e aí a pessoa falou, ó, deu certo nessa coluna, deu certo nessa coluna, deu certo nessa... perdão, deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui, deu certo nessa coluna aqui, só que descontinuaram ela. E aí eu falei, olha, olhando essa coluna, sacando mais ou menos qual que é a dela, eu acho que você tem que ir para uma YMCPAC fenil. Não acho que vai fazer sentido você ir para uma triarte fenil. Se você testar uma triarte fenil, a chance de você não conseguir é grande. E aí, assim, todo mundo perdendo tempo no processo, né? A gente perdendo tempo em trazer, você perdendo tempo em testar. Então, eu prefiro dizer para você não testar. Porque daí a gente não cria um atrito à toa, né? Então, é muito por esse caminho que a gente tem que ir pensando, né? Agora, o que eu posso trazer de informação técnica? Justamente isso que acaba acontecendo. Acaba acontecendo naturalmente essa troca dos dois e aí a gente tem que ver o que a gente quer preferenciar ali. Laudo, eu ia perguntar para você, na sua experiência, quando você vai perguntar sobre as dores e tudo mais, que as pessoas, eles sempre pensam na fenilexil, ou tem essa visão de talvez pedir uma outra, não necessariamente a triade? O que você sente na verdade, por experiência? No dia a dia, né, quando você não tem ali a indústria ou o pessoal do lab, acaba partindo, isso no meu ver, acaba partindo para uma fenil, geralmente, o que seja uma fenil, uma exil, é na dor. Que já testaram tudo o que tinha todas antes. As C18 exatamente, já testaram todas as C18 possíveis e imaginárias. Ainda, em alguns casos, partiram até para C8, que não faz sentido nenhum. E aí, tipo assim, nossa, e aí de repente... Deixou na gaveta ali uma... Exatamente, olha, você tem uma... Eu testei aqui, eu tenho uma literatura a colar, mas assim, realmente é algo que nos momentos que o Lucas está presente ou até em uma situação, a gente acaba até indicando ali, olha, tenha esse cara aqui na sua mão que de repente você vai gastar assim, bem menos energia do que você ficar testando, que ele falou, você vai sair de uma interação de hidrofobicidade, vai para uma interação pipi, onde você vai trabalhar alguns isômeros de uma forma melhor, e assim, mas mesmo assim é algo que eu vejo que nem todo mundo... na hora que não sei mais o que fazer. Ou então para seguir uma monografia, né? Ah, sim. Aí é fácil, né? Sim. Não precisa pensar muito. Mais precisa pensar muito mais ou menos, por conta desse caos. Porque assim, tem uma outra coisa que eu também acho muito interessante desse código específico,
Que é o que eu falei, né? Tem duas situações curiosas, né? A primeira delas é o tamanho do link. A segunda é, na verdade, a variação, né? Os relacionados que acabam caindo dentro do mesmo balaio. Então, aí a gente tem a coluna bifenil, que ela tá aparecendo muito, né? Seriam aí 2 anéis aromáticos ligados meio que em série, né? Então, você vai ter uma seletividade diferente, lógico, você tem aí 2 anéis aromáticos ligados em série, que acaba tendo aí uma interação diferente em relação ao que a gente já tinha pontuado de um anel aromático só, né? Só que daí também tem o que às vezes passa batido. E isso daí também gera muito, muito ruído. Que existe a difenil. Essa eu nunca ouvi. Eu nunca usei. A bifenil eu usei. A bifenil são 2 anéis aromáticos em série. A difenil são 2 anéis aromáticos terminais. Tá. Então é como, imagina, né? É como se fosse uma arvorezinha, né? Um brócolizinho, sei lá, né? Mas saindo do mesmo carbono. Saindo do mesmo carbono terminal. Uma cadeia alquílica, e daí no carbono terminal você tem ali 2 anéis aromáticos ligados no mesmo carbono. Entendi. Né? E aí... Vou até pegar pra olhar aqui. A coisa começa a ficar um pouco esquisita, por quê? Porque é uma coisa muito imensurável, né? Na verdade, você tem configurações eletrônicas diferentes, mas eu não consigo dizer para você, olha, vai ser melhor por causa disso ou disso. É simplesmente uma seletividade diferente, alternativa. Tem artigos científicos que pontuam um pouco, mas assim, o artigo científico, na verdade, pelo menos o único que eu já vi, foi só um que realmente fez um estudo bem legal, mas assim, ele não usa métricas universais. Então, o que ele fez? Ele pegou um monte de hormônio e aí ele falou, a bifenil separou melhor os hormônios 1, 2, 3, 4, 5. E a difenil separou melhor os 6, 7, 8, 9 e 10. Se vira com essa informação. Aí você vai ver, tipo assim, tem um que tá com uma ligação dupla aqui no cantinho, o outro tá com a ligação dupla ali pra lá. Mas, tipo assim, não existe uma métrica bem definida. Então, o que eu recomendo? Ou testar os dois, que acaba sendo um pouco diferenciado, né? Não faz muito sentido se for ver bem. Ou então, de repente, se for... E por isso que eu falo que na monografia e não é complicado, porque assim, sempre, novamente, entenda, veja se o fabricante ele pode fornecer a estrutura daquele ligante que está ali, para você não ter nenhum tipo de ruído da sua informação por causa disso. Porque assim, como eu falei, o L11, ele tem muita coisa dentro de um só lugar. Então você tem que entender muito bem qual que é exatamente aquele ligante que você tem ali. Porque se você muda um pouco, você está mudando configuração eletrônica, e daí você está mudando seletividade, e aí pode ser que o negócio que era super simples, ele vai virando uma bola de neve na sua mão. Né? Então, entender um pouquinho disso, e eu sempre gosto de pontuar para realmente falar que existem diferenças, né? A teoria, como o pessoal traz, mais fundamental, é muito mais simples, mas é um lugar onde é fácil de se perder, né, esse cenário aromático. Então, é por isso que é sempre importante conhecer essas duas características desse grupo de colunas, para não se perder. Um trabalho que seria legal, fiquei pensando aqui agora, era tentar entender quais os principais medicamentos hoje que são desenvolvidos com bifenil, quais são, sabe, os métodos e entender. Mas é um trabalho muito difícil, por quê? Porque justamente é o mesmo código. Então assim, não tem como você diferenciar um do outro. Você teria que pegar método por método e ver qual que é a coluna que usou. Sim. E aí, tipo, relacionar dessa maneira. Eu no passado cheguei a fazer não isso em relação a método, mas em colunas que a gente via, que batiam na gente, uma entrada aqui que chegou nesse meio, eu anotava. Aí chegou uma daqui, eu anotava. Aí chegou uma aqui, eu anotava. Sim. E aí eu fui meio que criando um mapa, que foi justamente por esse caminho que eu falei, olha, essa coisa de 70%, 80% das aplicações vai por C18, e daí tem o resto. Dentro desse resto tinha lá uns 8% colunas fenil, dentro desses 8% a maior parte era só fenil, mas tinha lá uma fração que era bifenil e uma fração que era difenil. Difenil, nossa. Você ia dizer alguma coisa, Londo? Não, eu brinco que os L's USP são os iguais mais diferentes que eu conheço. Tem que tomar muito... Assim, eu entendo a preocupação da USP
em tentar... Não, ela dá alguma nome forma, de forma correta. É. Então, ou seja, o que seja Só um que acaba L1 sendo é um Mas é que eu acho que é muito simplista é um também a forma octedecilano, que é eles tranquilo, deixam só que aberto, cada um né? com a sua tecnologia, que isso vai influenciar drasticamente no produto. Sim. Eu brinco que teve um caso há muito tempo atrás, não vem ao caso nem a empresa, nem o porquê disso, que a gerente tem as melhores histórias, gente. a É gerente muito bom. queria trazer na verdade, um tailing que estava em 4 para dentro do especificado USP, que é menor que 2, sem mudar a metodologia, mudando coluna. E eu tenho esse histórico até hoje. Testaram-se 15 colunas de fabricantes diferentes. Não mudou o método. Não mudou o método. E assim, é surreal. Tipo assim, o Cada método era 8 resultado. minutos de corrida, por exemplo, mas- com a minha coluna, que foi acho que se não me engano, uma C8. Saía com 1 minuto e pouco, que é o sonho de consumo, mas não, tinha que sair em 8. Mas é uma loucura que e esse assim, padrão, imagina o tempo que dá negócio pra gastar, porque tem que surreal. rodar padrão junto, precisa saber quem é quem, Ao tempo. ponto de mudar a característica da resposta analítica pelo empacotamento. Ou seja, era a mesma fase, só que empacotada por A e por B, e muda o perfil. Então, assim, eu falo que é o igual mais diferente que eu conheço. Eu já tive que fazer isso pra uma PFP, cara. Que tava descontinuando, foi a época que tava descontinuando a Curosil. Uhum. E aí eu... Nossa, eu usei Cruzeiro já. Então. E aí... Véia. Eu tive que... Eu levei uma PFP lá. Levamos 2, aliás, né? E... Quando eu não tava ainda na YMC, nenhuma das duas deu certo justamente porque é o que o Loto falou, ó. Tem que dar ali em X minutos, beleza. Não deu em X minutos, não serve pra mim. E foi nesse nível. Eu gosto da PFP, foi a que eu usei no minha tese de doutorado. Não, já que vocês falaram o que é PFP, já que vocês estão falando, é outra que a gente ia falar também. A PFP, ela faz parte desse cenário aromático, mas ela tem um código só pra ela, que é o L43. Exatamente. L43. E aí, eu gosto muito, a PFP seria a pentafluorofenil. Isso. Né? Geralmente ela tem o linker mais definido, o linker, geralmente aí a maior parte dos fabricantes acaba usando o linker de 3 carbonos. E eu gosto da definição do laudo para a coluna PFP. Não, na verdade, eu sou mais, a definição, eu sou mais a Hillick. A Hillick. É a Hillick. Não, é mas a dentro de PFP. fase reversa, a coluna PFP é a dos desesperados. Né? Eu falo que assim, a PFP é um dos desesperos de causa. Mas assim, a Hillick não tem pra ninguém, né? Não, mas A Hillick é assim. Não, e aí as não pessoas, puxando a às Hillick, vezes, que não mas chegou eu o acho a momento Hillick dela. muito problemática. Então, mas é esse que é o Nossa, problema. Não, mas aí as Mas eu pessoas nem não tento sabem ela. mais o que fazer e tal. E aí ouviram falar não, de uma Hillick, exatamente. nem sabem o que é. Mas E se aí você você vai souber pra como ela... Hillick. Aí ela vem com a propriedade e fala assim, não, mas eu acho que tem que ser uma Hillick. Exatamente. Você E aí- sabe e como aí funciona, tudo que- você não vai na Hillick. Não, é tudo que você fez, você esquece porque tudo, a Hillick não ele tem é nada a ver completamente com tudo diferente. que você fez. Então, assim, Exato. é exatamente o que você falou, é desespero de causa, né? Eu não tenho mais o que fazer e eu tenho que entregar, então vamos lá, manda uma Hillick aí, seja o que Deus quiser. né? Entendi. Mas a PFP, na verdade, é uma coluna muito interessante, né? E eu concordo que é uma coluna meio que dos desesperados, né? Então, assim, o princípio da PFP vai meio que por esse caminho. Porque, assim, pensa só, a gente tem ali uma cadeia alquílica. Então, a gente tem um conjunto. Mas só Aí- Denis, você falou que você usou no seu doutorado, é que a molécula que você usou também no seu doutorado era uma molécula que não era muito comum. É por isso que... Justamente, cara. Nossa, Aquilo que eu é falei. doxorubicina, não era? Alguma coisa assim? Era doxorubicina, Aí. mas é porque, enfim, ela é uma antraquinona, enfim. Nossa, tem- não, E assim, querendo ou não, eram das poucas colunas que tinham Tinha disponíveis no laboratório. laboratório. Então, Também tem então isso. assim, não tinha tanta opção. Tinha uma gaveta ali de logo 5 colunas e a gente tinha que... Pô, você tava sobrando, então. Eu tinha duas, uma. Enfim. Enfim. Ainda que vocês tinham coluna, tá? Mas Eu é que empacotava a minha coluna de vidro pra fazer minhas Não, mas é purificações. que meu laboratório era de HPLC, né? Então o seu era verdade. de síntese. O O meu meu era aqueles disso, né? que era Por isso que de tinha, assim, um pouco mais. multita, Tinha até a Hillick, mas assim, a gente nem... Sim, até a Hillick.
Tinha a Helic, o técnico especialista não deixava a gente nem encostar na Helic dele, era tenso. Mas De síntese. Isso Não, aí. isso não fala, mas Empacota. faz invejinha aí. Empacota uma coluna de 1 metro de comprimento só com Nossa, sílica, você vai é adicionando louco. ali com Eu beckerzinho empacotava, ali em cara. cima, ó. Ah, mas eu também já empacotei muito com bomba também, que ajudava muito Não, a vida, empaco- que é. facilitava muito a vida, Não, né? Mas empacotava sim, com bomba, mas você tem que ir alimentando ali aumentando lá em cima, ó. nossa. Coluna da minha altura. Fica... Pô, pior que eu já vi pessoas de produto natural fazer coluna de 2,5 metros, assim, de coluna e ficar gotejando. Ela ia no teto do laboratório, assim, era impressionante. Não, Tem Não indú- aqui em São Paulo, não aqui em São Paulo. Não vem ao caso, mas tem indústria que faz. Sim. Se não me engano, tem uma coluna de 4 metros Nossa. de gravidade. Aí é demais. Não, aí. Mas assim, é deve o separar cara que não tudo, sabe- deve é o cara separar que não tudo sabe também. brincar. Mas é uma empresa, aí é pior que é dentro de uma empresa. Tem que separar. Que é produto de linha, uma farmoquímica e assim, A bola é minha, eu faço o que eu quiser com ela, né? Tipo... Imagina o trabalho que deve dar pra purificar o composto. Nossa senhora, mas enfim. Mas você tava falando da Não, FP, desculpa. Não, beleza. Então, assim, você imagina. Você pega a coluna de cadeia alquílica, ela tem um conjunto. Você pega a fenil, ela tem um conjunto. PFP, na verdade, ela vai ter um pouco de hidrofobsidade, ela vai ter a interação PP, ela vai ter os substituintes de flúor que vão fazer ligação de hidrogênio. Você pode ter uma coluna sem handicap de propósito para você ter ali o silanol livre para ele contribuir para a interação. Então, assim, na verdade é uma coluna que tem tudo, né? É uma coluna que ela vai ter uma complexidade, uma mistura de interações intermoleculares que é muito grande. E de propósito, né? Porque assim, o que acontece? Esse cara aqui não tá me ajudando, esse cara aqui não tá me ajudando. Beleza, manda tudo de uma vez, então, pra gente ver se separa. Foi exatamente o meu racional durante o ano. Assim, cara, eu não Exatamente. consigo mais, esse aqui tem um pouquinho de tudo, eu vou nessa. Exatamente, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Que é meio filme. É. Então, assim, a gente acaba pensando por esse caminho quando a gente está pensando em PFP, né? Então, assim, a PFP hoje em dia, né? É o desespero, a gente brinca que é o desespero de causa justamente por quê? Porque você usa hoje em dia uma PFP para você separar, principalmente, né, assim, a maior parte das aplicações, a PFP ela acaba sendo útil para separação de isômeros, principalmente isômeros estruturais, moléculas estruturalmente muito similares, né? Moléculas que têm aí uma diferença de grupos funcionais muito discreta também. Então, coisas que a hidrofobicidade não vai enxergar muito bem. Então, por exemplo, você tem ali um hormônio, e aí esse hormônio, ele tem ali aquela pontinha ali, que você pode ter ele como carbonila e a substância relacionada que é uma hidroxila. Então, assim, você reconhecer uma carbonila de uma hidroxila numa mesma posição dentro de uma estrutura maior, e essa ser a única diferença, você precisa de algum diferencial. Exato. E aí a gente lança tudo de uma vez ali para ver se alguma coisa, né? Se joga ali e vê se alguma coisa morde, né? Então, exato. assim, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, além disso, né, a gente entra também com a PFP, no caso, por exemplo, de uma triarte PFP, como eu falei, a gente tem o silanol livre, a gente está trabalhando com os silanóis livres mesmo, né? Então, assim, nesse caso, a gente acaba tendo aí uma alternativa, vamos dizer assim, né, que é A interação justamente... secundária. Exatamente, que é não, mas uma função alternativa, né, uma função aí secundária, que seria de reter compostos básicos. Então, assim, você tá trabalhando com uma coluna C18, e aí essa coluna C18 não está conseguindo uma retenção, ora, e se a gente aproveitar uma coluna PFP que já está mesmo com silanol por conta de outro objetivo e ver se a gente consegue reter ela e consegue ter alguma coisa ali estável. Beleza. Como eu falei, o silanol, ele não é um vilão. Ele pode ser um vilão dependendo de como que você vai usar e por que você vai usar. É por isso que a gente fala que para usar o handicap numa coluna convencional. Só que assim, a partir do momento que a gente está trabalhando com uma PFP, a gente não está mais falando do ordinário. A gente está falando do que é mais complexo. Então, assim, medidas desesperadas para situações desesperadoras, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa outra função a partir desse momento, né? Puxando um pouquinho até, né, para um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, dependendo da coluna Helic, né, mais uma vez, veja com o seu fabricante se ele já fez alguma coisa dessas, mas a gente já conseguiu fazer alguns métodos meio que responderem como o Helic para uma coluna PFP, né, que é o chamado U-shape. Então, eu posso falar mais quando chegar na hora, mas só para não perder,
tem como também seguir o desespero do desespero, que é juntar uma PFP com Rigid para você conseguir. Senhora. Aí é bruto. Alguma coisa. Só vou lembrar vocês de uma coisa, que é uma coisa que eu sempre esqueço, né? Então, tomem cuidado se vocês estiverem trabalhando com sal, né? Porque, às vezes, dependendo do sal inorgânico que você está trabalhando, quando você vai jogar para uma quantidade maior de acetonitrila, ele pode dar salt out, ou seja, precipitar. E aí você tá lá, todo bonitão, trabalhando com a sua PFP num tampão fosfato e fala, acho que eu vou tentar jogar pra Helic. E você esquece que você tá com tampão fosfato. Eu fiz isso e já entupi o sistema. Então, assim, só lembra disso, tá, pessoal? Mas Muito bom. Tá? E essa é a PFP. Eu sou suspeita com a PFP, é um caso de amor e ódio, obviamente. Mas a tese saiu com ela. Então... Beijo, PFP. Salvou. E agora a gente chega na Ciano. E tem uma... então, aí tem a Ciano, que é um caso de pouco amor e muito ódio, né? De muitas pessoas. Mas é uma alternativa, né? Não, eu usei. Ela funcionava. Sim, é uma coluna que funciona. É uma coluna que ela segue por um caminho de seletividade alternativa que é bem interessante, né? Na verdade, ela vai ter ali aquela nitrila, então você tem os mesmos elétrons pi, mas agora como essa ligação tripla do carbono com o nitrogênio. Então você tem toda essa seletividade de interação. Que não é a mesma de um pi. Que não é a mesma coisa, né? Do aromático. Então, mas assim, você vai ter essa mesma classificação de interação pi-pi, né? E você também tem um momento de dipolo ali, então você vai ter uma seletividade diferente por conta dessa existência desse momento de dipolo no ligante, né? Tem algumas aplicações que são bem específicas, até mesmo tem algumas capacidades de reconhecimento de grupos retirantes de elétrons quando eles estão substituídos no anel aromático. Então você consegue diferenciar duas moléculas aromáticas por conta do ligante, do substituinte que esse anel aromático tem. Então, por exemplo, uma diferenciação entre uma molécula aromática que tem ali um substituinte doador de elétrons versus um substituinte que é retirante de elétrons. Então você consegue ter esse reconhecimento usando uma coluna ciano, dependendo de como você está trabalhando e tal, mas ela tem esse potencial, né? Então tem resultados até tal que já foram testados seguindo esse raciocínio, né? A única coisa que eu sempre gosto de falar, né, eu vou falar de novo, tenha a ciência daquilo que você está usando. Então, assim, a coluna... Qual que é o grande desafio de uma coluna ciano? E isso não sou eu que estou falando, né? Tem um guia de troubleshooting que eu particularmente gosto muito, que é o professor Uenoy, que ele escreveu, e ele tem um capítulo que é dedicado a 2 colunas de ligante curto, que ele fala, essas colunas, elas são problemáticas, sim, né? Porque não que elas não vão reproduzir ou que elas vão ser ruins, mas elas acabam sendo mais frágeis, né? Então, assim, a coluna ciano, e eu vou aproveitar e falar da outra, que é a coluna aminopropílico, que você até comentou também, Nathan, são colunas que, por elas terem esse ligante muito curto, elas acabam sendo mais suscetíveis a uma série de ataques, uma série de reações. Então, assim, para você perder uma coluna dessa, é rapidinho, né? Então, assim... E geralmente, pelo menos em alguns casos, eu usava com um pouquinho de ácido, então, para protonar a amina, para dar as diferenças com os açúcares aminados, então aí vai pro saco mais rápido. Exatamente. Assim, se você for ver bem, a origem de uma coluna ciano e a origem de uma coluna amino, elas foram feitas para trabalhar em solvente de fase normal. Então, assim, não solvente... É isso mesmo. É isso que eu ia falar. Exatamente. É uma saída elas nasceram... Da fase reversa, para ir para fase reversa, né? Sim, então. Mas que... Elas nasceram em um ambiente de fase normal, onde faz sentido elas serem utilizadas. Só que, a partir do momento que você joga para uma fase reversa, você tem ali a água que está fazendo com que seja mais fácil que você tenha uma hidrólise, né? E aí, quando são ligantes curtos, que não oferecem aí um impedimento estérico tão grande para uma aproximação de um agente que vá fazer com que você tenha essa clivagem, e aí você está juntando ali a fome com a vontade de comer. É óbvio que vai dar algum problema quanto a isso, né? Então, assim, hoje em dia, existem alternativas para uma coluna amino, que a gente pode até falar um pouco mais para frente, e, assim, para a coluna ciano, acaba sendo um pouco mais difícil de você encontrar uma substituição, mas parando para fazer um bom desenvolvimento, parando para testar coisa, hoje em dia eu posso dizer que sim, existem outras alternativas, né? Se não existia, lógico, aí
né? Você fica preso mesmo a essa coluna, mas é entender que existe todo um movimento por trás e toda uma fragilidade de ligante e uma decisão que é aquele negócio. A primeira pessoa que tirou da fase normal e levou para a fase reversa, talvez ela tivesse ciência do que ela estava fazendo. Mas as outras pessoas que já pegam, elas pegam uma coluna ciano esperando que ela tenha uma durabilidade de C18. Não vai. Né? E eu sempre gosto de pontuar isso. Não vai, não é assim, não pode ser assim. Né? E até mesmo coisas que são banais para uma coluna C18 são muita coisa para uma coluna ciano, justamente por conta dessa fragilidade de ligante que é inerente do próprio grupo. Legal. Né? Muito bom, muito bom. E aí a gente fala da ciano com essa coisa de fase normal e fase reversa. E aí o que dá pra trazer? Agora a gente tinha que começar a falar um pouquinho da fase normal, né? Que a gente não falou. A gente falou muito pouco no outro episódio. Explicou que era o inverso da fase reversa, mas a gente... O Lucas até começou falando que a água era o solvente zero da fase reversa, mas... E aí, se a gente começar a falar da fase normal, pra gente começar a entrar em Hillich, etc. Não, legal. A fase normal, então, foi a primeira cromatografia a existir. Exato. Né? Então, assim, a primeira técnica a ser, assim, bem definida, vamos dizer assim, né? Só para lembrar, né? Então, a gente tem as suas colunas ciano e eu já falei anteriormente até que é importante que você não tenha essa heterogeneidade de fase móvel dentro da sua coluna. Então, por exemplo, se você vai sair de uma fase reversa ou uma fase Hillich que você quer ir para uma fase normal, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você tem que usar um solvente de transição. Né? Então, para você não ter nenhum tipo de problema. O solvente de transição é muito em função do que o fabricante te sugere. Eu, particularmente, sempre trabalhei com isopropanol como solvente de transição, né? Mas você tem que tomar cuidado porque o isopropanol ele é muito viscoso, então você pode estourar a pressão enquanto você está fazendo essa brincadeira. Então, joga o fluxo lá para baixo. Eu gosto ali do 0,2 ml por minuto e vai passando ali, deixa um tempo, eu deixo 1 horinha lá, tranquilo, daí eu vejo o que eu vou fazer. Então, eu gosto muito desse mecanismo. Fase normal. A fase normal, ela hoje em dia é uma técnica que está caindo em desuso, né? Por muito tempo, ela ainda persistiu, né? Vou dar uma base antes, então, o que eu falo, né? O tradicional do tradicional de uma fase normal é você lembrar sempre que o solvente zero é um hexano, ou um heptano, né? A polaridade está muito similar entre os dois. E aí você, na verdade, está aumentando essa polaridade para favorecer a eluição daquele composto que é mais polar que você está querendo que ele elua, né? Então, esse analito polar ele vai ter uma interação, uma afinidade, se for uma coluna de sílica, ele vai ter uma adsorção ali, e aí o seu objetivo é entrar com outros solventes mais polares para favorecer essa eluição, né? Que não a água. Na verdade, assim, você... Você pode até tentar, mas vai dar um ruim, né, assim, porque, né, a gente tem que lembrar que o zero, na verdade, é o hexano, né? Então, assim, eu vou falar pra você, eu já fiz uma arte dessas na coluna empacotada, né, que na coluna empacotada pode tudo, né, e aí a gente é da síntese, então o que acontecia, né, eu fazia ali a minha síntese, e aí eu já tinha o meu metro que eu tinha meio que acertado na plaquinha de CCD, né? E aí, depois de o que acontecia? Dependendo da reação que eu fazia, eu ficava com alguma coisa meio que travada ali no comecinho da coluna, né? Então, o que eu fazia? Eu eluía tudo que eu tinha que eluir, eu falava, agora eu vou me dedicar a pegar aquela caqueira que tá ali para ver se eu consigo identificar alguma coisa, né? E aí foi aí que eu comecei, eu fui trocando. Então, assim, tava ali numa mistura de hexano e acetato de etila. Aí o que eu fui fazendo? Dessa mistura eu joguei para 100% de acetato de etila. Depois do acetato de etila, eu fui entrando com outro solvente mais polar. Acho que eu tentei passar um cloroformo depois. Depois do cloroformo eu fui entrando com etanol. Depois do etanol eu tentei passar algum outro álcool. E depois disso, finalmente, eu cheguei na água. Né? Então, assim, eu fui tentando. A verdade é que eu não consegui dissolver aquela porcaria que tava ali, né? Mas assim... Você, em tese, você até poderia tentar, até chegar aí, mas não valeria muito a pena se for ver bem, né? Se você for levar bem a fundo, assim, seria algo mais ou menos para Hillich, mas Hillich ainda é um pouco diferente, a gente vai discutir algumas particularidades sobre isso, né?
Mas assim, voltando para a fase normal, a gente tem aí ligantes que são específicos de fase normal, que são mais conhecidos para fase normal. A gente tem aí por exemplo, muitos trabalhos que aparecem aí com químicas de diol, com açúcares. Sim. Carboidratos é basicamente, assim, no final, quando tá todo desprotegido, é basicamente fase normal, porque... Na verdade, açúcares iria mais para Kylix. Também, não, então por isso que eu cheguei a usar, mas quando você tá fazendo em síntese, por exemplo, você desprotegeu todos os açúcares e tal, então ele tava apolar, agora ele tá polar. Você joga na fase normal, ele vai sair e o que fica contaminado, o que as impurezas acabam retiros e tudo mais. Até pra sair ser mais fácil, né? Porque se você fizer na reversa, ele sai muito rápido. E aí você não consegue eliminar nada, né? Então, mas eu ia pra Kylix depois também, que foi o meu inferno na realidade, mas eu não vou falar sobre isso agora. Vamos lá. Continua, beleza. Então, assim, a gente tem trabalhos com diol, com NH2, alguns com ciano, mas o que mais emplaca, vamos dizer assim, é com a partícula de sílica mesmo, né? A sílica nua que a gente fala, que é a sílica sem grupo funcional. Chega a ser um pouco cômico até, que hoje em dia você pega para ver os exemplos principais de sílica, e aí, assim, o pessoal falando de algumas coisas que hoje em dia, por conta do avanço que a gente tem em fase reversa, já não fazem tanto sentido. Né? Então, assim, eu acho isso um pouco curioso, né? Um pouco legal até de ver. Então, assim, eu tenho algumas literaturas que são mais antigas, alguns livros que são mais antigos, e aí eles colocam, né? Por exemplo, por conta desse movimento de adsorção, você acaba tendo uma capacidade super legal de ter um reconhecimento melhor, um reconhecimento de isômeros, e é por isso que a coluna de sílica, ela é tão importante, né? E, enfim, tem um exemplo, por exemplo, que é de retinóides. Então ele vai falando, você tem ali justamente essas adsorções seletivas e essas desorções, isso vai fazendo com que você tenha uma seletividade, você consiga separar os isômeros de retinol. E aí eu por curiosidade, eu peguei ali, joguei retinóis tal, do jeito que eles estavam colocando, eu coloquei com C30. E aí a C30 estava fazendo também, né? Mas assim, lá atrás, você só tinha coluna de sílica, quando muito uma C18. Então assim, o suprassumo era realmente para você conseguir nessa seletividade, nessa especificidade, era realmente você ir para uma coluna de sílica. Hoje em dia, a gente tem esse movimento de sair da fase normal e ir para fases móveis que sejam mais compatíveis com a água, justamente para a gente conseguir trabalhar melhor com essas colunas que são mais usadas e que tenham seletividades complementares sem que você crie um gargalo de processo. Exato. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala que hoje em dia a fase normal está caindo em desuso, né? E essas químicas mais comuns de fase normal, elas com certeza estão caindo em desuso, e o que o pessoal trabalha, na verdade, é para tirar, não para pôr, né? Hoje em dia, eu acho que o que usa solvente forte, assim, é só o essencial do que a gente iria ali para uma cromatografia quiral ou para quando a gente está falando de um GPC, por exemplo, né? Que seria uma das vertentes do SEC. Tirando isso, não faz mais tanto sentido assim você pensar em fase normal, faz sentido você pensar em alternativas para conseguir chegar naquela separação que estariam em fase reversa com aditivo ou Kylix, ou quando muito uma troca iônica. Né? Eu acho legal que a fase normal para mim exemplifica muito bem isso que você está falando, que é aquela frase, o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar adiante. Eu sempre usei fase normal para purificar produto polar pra caramba. Assim. Então, ainda para purificação nessas colunas de vidro, assim, principalmente pesquisa e tal, ainda é muito usual, mas é porque, assim, é um tambor que você consegue comprar, e daí, assim, funciona bem, você acaba tendo uma solubilidade legal para esses produtos naturais, porque eles acabam tendo ali uma característica de solubilidade, de interação, que acaba fazendo sentido. Mas, assim, para um cenário analítico, a gente sempre brinca com isso até, né? A pessoa que tem um método em fase normal no laboratório. É assim, um dia para você lavar, para você... Três dias para fazer uma análise. De 3 a 4 dias. Mais um dia de análise. Mais para voltar depois. Um dia para virar, um dia para estabilizar, um dia para analisar, um dia para devolver para a reversa. Então... Só não é pior uma fase normal com RID. Que aí são mais 5 dias. Não, aí é uma semana parada. É mais fácil pedir uma demissão, sei lá. Troca de projeto. Quem que tava fazendo trabalho com rede, usando uma poliamida nossa? Acho que o pessoal do Butantan, né? Que
Saía de um lado pro outro. E assim, não tá dando certo. Assim, não dava certo porque assim, não tinha tempo hábil de esperar, talvez estabilizar. É muito louco. E assim, o E é um negócio vídeo mais antigo ainda, então eles estavam com Nossa, muita demora para conseguir equilibrar o RID, né? Porque deixava ali passando a purga, e aí eles não conseguiam estabilizar a linha de base. Daí eles falavam, não, a gente tá tendo muito problema para isso. Eu falei, cara, mas aí... Tá aí um negócio que eu fugi nem o diabo foge da cruz. Até porque, por exemplo, quando a gente precisa testar a seletividade do método, se você for fazer uma degradação forçada em fase normal, você não consegue fazer nada, né? Porque como é que você vai degradar, fazer uma hidrólise? Como é que você injeta depois esse negócio? Não vai conseguir, né? Então, é sempre um caos fase normal, assim. Eu acho que é isso. A gente tem muita tecnologia hoje, outras abordagens, inclusive outros equipamentos que são capazes de avaliar o que a gente poderia fazer com uma fase normal, né? E tem que pensar que o meu cenário, por exemplo, como era de síntese, eu não tinha quantidade de coisas para separar que provavelmente no analítico você precisa. Na verdade, eu queria isolar produto. Então, eu isolava, coletava, inclusive, às vezes ia até em prep, coletava e acabou. Aí depois... É bom que você consegue até evaporar, né? Porque depois eu ia lá, contrário... e daí, assim, para fazer análise mesmo, tipo de pureza e tudo mais, aí você podia até correr numa reversa, numa C8, inclusive, que tipo não importava tanto, porque já estava puro depois que checasse o RMN, Maria... Puro. O RMN. Então eu não tinha tanto problema assim, mas de fato, na época do analítico mesmo com você, eu nunca tive que usar Polar. Exato. Não Muito teve. bom. Mas depois de Polar, vocês falaram tanto da Helic, a gente pode começar falando da Helic? Claro. Então, o que é a Helic? Eu gosto de fazer sempre um comentário antes, né? Que Helic é aquela cromatografia que é que nem aquela música do caviar do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Pra mim, Helic é a cromatografia caviar. Todo mundo sempre ouviu falar. Aqueles que já tentaram, deu errado, eles tentaram por desespero, deu errado, e daí ficou com ódio, nunca mais quis usar. E aí é isso, a experiência de Helic eu tenho ódio. A minha. A minha, eu ódio. No meu laboratório ela era muito querida, assim, porque rolava um desafio em usar a Helic, né? Sim. Eu brinco que a Helic é assim, né? Você tem uma ou duas impurezas ou substâncias saindo no V0 e 4, 5, ok. Aí você fala assim, eu vou pra Helic, que vai resolver minha vida, né? Aí essas duas que não estavam no V0 saem e as outras 5 vai pro V0. Ou seja, vamos fazer uma associação, né? Você vai com uma C18 e uma Helic pra ver se a coisa funciona. Faz 2D, né? Melhorar o seu problema. Não, às vezes ele faz 2D. Fazer 2D. Ele piorou, né? Não, Mas Helic, vamos entender um pouquinho antes, por que usar Helic? Que eu acho que é importante a gente criar essa fundamentação primeiro, né? Entende-se Helic, né? Primeiro de tudo, a sigla, né? Helic seria cromatografia líquida de interação hidrofílica, ou Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, né? Então, o que acontece? O objetivo é reter polares, é o que o Log falou. Tem um cara polar saindo no V0, no volume morto, ou seja, ele está fazendo uma viagem pelo cromatógrafo sem retenção, né? Ele passou voado por uma coluna de fase reversa. Eu sempre gosto de falar da listinha, né? O checklist para ver se você precisa de Helic. Então tem o checklist prático e o checklist teórico. Checklist prático. Então vamos lá. O analito não teve retenção numa coluna C18. O analito não teve retenção numa coluna C18 aqui. O analito não teve retenção numa coluna de modo misto. Né? Então, tanto com cátion quanto com troca catiônica quanto com troca aniônica não deu certo. O analito, ou você, não quis trabalhar com pareamento iônico. Beleza? Então, assim, não tem mais o que fazer. Aí é pra Helic. Então, estamos desesperados. Vamos para Helic. Né? E aí tem o checklist teórico. O checklist teórico é o seguinte. Helic vai ter uma resposta, como eu falei, para compostos polares. Certo? Então, você tem que garantir que o seu composto polar... ou melhor, que você tem que garantir que o seu composto ele é polar. Como que a gente vê isso? Eu recomendo vocês que vocês vejam um parâmetro que se chama coeficiente de distribuição. Né? O coeficiente de distribuição ele tem um primo que se chama coeficiente de partição.
O coeficiente de partição é o log de P, o coeficiente de distribuição é o log de D. O que acontece? Os dois, eles têm um fundamento muito similar, que é o quê? Você, imagina, você pega um punhadinho de um certo analito e você joga numa mistura água-octanol. Então, se ele vai para o octanol, ele é mais apolar. Se ele vai para a água, ele é mais polar, é mais hidrofílico. E aí você tem esse valor. Então, se esse valor ele é mais alto, ele é mais positivo e ele é maior, ele é mais apolar, é mais hidrofóbico. Se ele é mais negativo, ele é mais hidrofílico. Né? E aí o que acontece? O log de P, ele leva em consideração a molécula neutra só. Então ele leva essa relação só da molécula, em consideração só essa relação da molécula neutra. Agora, o log de D, ele leva em consideração a molécula neutra mais a molécula ionizada, ou seja, ele leva em consideração o pH. Por que o pH é importante? Por causa de tudo que a gente já falou de microespécies. Então, como a gente estava falando no outro episódio, você altera polaridade, você altera solubilidade, você altera características como uma função da microespécie que você está trabalhando. Então, é por isso que eu particularmente gosto de olhar o log de D, porque o log de D nunca vai te deixar na mão, ele vai te dar aquela resposta para aquela configuração de experimento. Então, vai acabar te dando um direcional melhor do que o log de P, que pode ser que você olha um log de P, ele está positivo, daí você vai ver, não, ele está positivo, mas ele está positivo em pH 14, né? E daí, aí você vai ver o pH que você está trabalhando, não, pH nesse pH que você está trabalhando, o log de dele é menos 7, tá, aí não tem condição, né? Então, assim, o log de D não te deixa na mão por causa disso, tá? Onde que é um bom ponto para a gente começar a pensar num desenvolvimento de Hillick? Quando o log de D está abaixo de 0. Ou seja, se ele está abaixo de 0, ele já tem aí alguma hidrofilicidade, você já pode começar a pensar nele. Se ele está só um pouquinho abaixo de 0, eu ainda acho que é melhor você testar uma C18 aquosa, né? Então, ali, uma Triate C18, uma YMCPAC DSAQ, uma Hydrosphere C18, alguma coisa nessas linhas, porque assim, ele tá só um pouquinho abaixo do 0. Então, ele ainda tá ali naquela faixa do eu não tenho muita certeza de quem eu sou, né? Mas se ele já tá muito, com valor muito baixo, pensando aí, pegando o gancho do Natan, se é um açúcar, por exemplo, sem chance. Então, aí a gente já tem que pensar numa coluna de Hillick, né? Hillick tem vários tipos... tem outros objetivos também, né? Então, assim, o objetivo primário é você trabalhar com compostos polares, mas tem uma série de vantagens, né? Então, assim, por exemplo, a fase móvel, ela vai ser mais composta por acetonitrila. Então, o 0 de Hillick é aquele 5 a 3% de água com o resto em proporção de acetonitrila. E aí, justamente, você tem uma fase móvel que é mais volátil, né? Então, justamente porque ela é mais volátil, você consegue trabalhar melhor com alguns detectores que dependem de volatilidade. Isso daí é importante por 2 motivos. Número 1, porque você pode trabalhar. Número 2, porque você consegue chegar nessa retenção desse composto com uma fase móvel que é volátil e que não tem uma carga tão grande assim de aditivos. É o caso, por exemplo, de você... às vezes você consegue chegar numa mesma retenção ou num trabalho muito próximo de tempo de retenção quando você está trabalhando com uma coluna C18 e uma coluna de Hillick. Só que a C18 você está trabalhando em meio, 100% aquoso com um aditivo de par iônico. E em Hillick você está usando só água e acetonitrila. Quando você vai mandar isso para massas, o pareador iônico vai fazer uma supressão iônica para você. Hillick vai te permitir... Exatamente. Hillick vai te permitir um trabalho mais limpo e mais tranquilo, né? Vai ser um passeio no parque em comparação ao que seria um inferno na sua vida, que é o C18 com pareador. Então, assim, você acaba tendo algumas vantagens como essas, né? Vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo. O mecanismo, percebeu que eu já falei que o solvente zero, ele tem aí, sempre tem que ter um pouquinho de água, né? Por quê? Porque o fundamento de Hillick, ele se baseia na criação de uma camada de partição que é rica em água. Então, o que você vai ter é justamente essa camada de hidratação e você vai ter esse mecanismo de partição onde o seu analista está viajando ali com a fase móvel e ele vai adentrar essa região de partição que é essa camada de hidratação. Então, necessariamente, você tem que ter água, né? Então, é por isso que a gente fala de 5 a 3%, dependendo do que o fabricante estiver te informando e dependendo do que você quiser fazer, né? O solvente zero, então, está nesse espectro, e daí o que você faz? Você faz o inverso da fase reversa, olha só, né? A fase reversa é reversa, se for Eu É, ia falar que era, né? O Hillick é conhecida por ser a fase reversa. Então tem a normal, tem a reversa e tem a reversa. Para não ficar esse nome bobo, a gente chama de Hillick, Hillick, né? Então, assim,
Aí o que acontece? Você tem então ali a água com certo nitrilo e daí você vai aumentando a quantidade de água para favorecer a retenção. Geralmente, o que a gente vê é que quando você chega ali nos 50%, 40% de água, 40%, 50% já é o máximo, né? 40% na maior parte das vezes já é uma fase móvel muito forte. 50% é só se você quiser lavar a coluna, na minha opinião, né? E aí, assim, o pessoal às vezes pergunta, né? Tem problema eu jogar 100% de água na minha coluna de Hillick? Dependendo da coluna tem problema. Então, novamente, isso é uma coisa que você tem que ver com o seu fabricante. Eu já cheguei a ver colunas de Hillick que você passava 100% de aquoso e ela ficava ali, tranquila, plena. E eu já vi colunas que você passou 100% aquoso e aí a coluna desandou, perdeu retenção, abriu o pico, ficou largo, ficou horroroso. Então, assim, é uma coisa que você tem que ver de fabricante para fabricante. Mas fica o meu questionamento, será que vale a pena? Né? Se a gente já tem ali uma boa capacidade de lavagem, e se a gente tem como seguir, por exemplo, uma instrução de um fabricante que não necessariamente envolve passar 100% de água, por que eu passaria água? Então, assim, acaba não fazendo muito sentido. Sim. E é por isso que eu falo, olha, veja o que o manual está te falando, mas se você quiser fazer uma limpeza, na maioria das vezes, usar uns 50% de água ou uma misturinha que o próprio fabricante te passa, vale mais a pena e, na verdade, você não está correndo um risco. Né? Então, principalmente se é uma coluna mais das antigas, ou se ela tem um ligante muito curto, que é o que eu falei, por exemplo, da amino, talvez não valha a pena você chegar no 100% aquoso. Eu posso utilizar, uma dúvida na realidade, bom, a gente acabou de falar que não é interessante usar pareadores ou aditivos quando você usa Hillick, até pela estabilidade dela. Na verdade o pareador não vai fazer tanto sentido, né? Dependendo do aditivo faz sentido sim. Tá. Então, a única coisa é que assim, o pareador não faria sentido porque o pareador tá lá meio que ou para se entremear no meio das cadeias, mas que não faria muito sentido porque as cadeias são menores na maioria das vezes. São mais curtas. E assim, você na verdade estaria aumentando uma hidrofobicidade, que não faz muito sentido você querer fazer isso em numa Hillick. Então não teria muito porquê. Mas você pode tamponar, por exemplo, né? E assim, o que acontece muito, né? Às vezes você tem uma pequena variação de picos, e isso daí pode ser uma função de N coisas, né? Você pode ter aí uma variação de tempo de retenção ali, uma falta de reprodutibilidade por conta da coluna, por conta de desequilíbrio de microespécies, por conta de cátions metálicos que vão lixiviando do vidro. Isso daí é um paper que saiu esses dias no Journal of Chromatography A, que eles falam sobre isso. Então, assim, você tem muitas coisas que podem acontecer relacionadas a isso. E aí você pode usar um tampão meio que para criar uma contrapartida a isso e tentar estabilizar o seu método. Então, a gente tem métodos, por exemplo, de triartidiol Hillick que você chega a usar ali coisa de 100 milimolar de um tampão, se não me falha a memória, é de formiato de amônio, né? Então, assim, bastante. O tampão, ele chega, 100 milimolar. muita coisa. Mas assim, isso é um caso extremo, né? Você pode partir ali 10, 20, 30, 50, 100, o máximo é 100, né? E daí a aplicação, como ela tá desafiando mais a coluna, a gente acaba falando do 100. Mas assim, existem situações em que sim, você vai usar um aditivo, esse aditivo, e o que você vai usar o aditivo vai ser realmente para estabelecer ali um tampão, uma situação de solução tampão, ou então simplesmente acidificar ou alterar o pH, que é o que a gente estava falando, não é o melhor dos mundos, não, o melhor é você fazer um tampão. Não, show. Troca iônica? Temos que falar troca iônica também? Eu acho que troca iônica a gente pode deixar mais pro final ou para um outro episódio de biocromatografia, né? A gente pode falar de cromatografia quiral. Perfeito, bora. Sim. Então, cromatografia quiral é um outro tópico que o pessoal geralmente pergunta bastante, né? Cromatografia quiral é uma técnica que a gente geralmente esses reviews, né, papers que falam de cromatografia quiral, eu acho interessante que o pessoal fala, né? Pega tudo que você conhece de cromatografia e aí você guarda. Porque não se aplica cromatografia quiral, né? Então, assim, eu até já dei uma palhinha antes, eu posso falar de novo. Cromatografia quiral trata de você transformar um par de enantiômeros em um par de diastereisômeros. Sim. Porque o par de diastereisômeros ele pode ser melhor separado, porque você já tem propriedades termodinâmicas diferentes o suficiente para você conseguir fazer essa diferenciação. O par de enantiômeros ele vai ter comportamentos muito similares, né? E para quem não sabe, né, na verdade,
você tem ali isômeros que são, eles têm a mesma estrutura, a mesma organização, a mesma configuração, mas eles se diferenciam pela orientação espacial, né? Então, você tem ali, como se fossem, no caso do enantiômero, você tem moléculas que tem ali a sua imagem especular, né? E aí o que você tem é um centro quiral que vai fazer com que elas tenham ali essa imagem especular, como se fossem as mãos, né? Exatamente, então, o espelho e a mão. O melhor exemplo que a gente pode dar é a mão, né? Então, o que acontece? O diástero isômero, você já tem aí mais de um centro quiral, e esses centros quirais, eles fazem com que você não tenha uma imagem especular. Então, você não consegue encaixar uma molécula na outra, e com isso você, lógico, como eu falei, não tem uma imagem especular, então fica mais fácil de você separá-las. Um exemplo, como ele falou da mão, se você... Elas são iguais, a gente quer dizer, a minha não é igual, porque esse dedo aqui é quebrado, Todas zoadas, Esse aqui já é um dedo meio bagunçado aí, mas vamos supor que fosse igual. Se eu sobrepor, ela sempre vai ficar diferente. Então, não é a imagem especular que ele está falando. Então, é o melhor exemplo. Imagina a molécula, você vê olhando, ela está igual, a hora que você sobrepõe, ela não fica igual. Basicamente, por causa de um carbono quiral. Exatamente. Isso. Então, assim, a gente tem alguns caminhos, né? São 3 caminhos. A gente tem a cromatografia indireta, que a gente vai fazer uma derivatização quiral, que ela é problemática por N motivos, a gente não precisa entrar aí, mas assim, é uma dor de cabeça por causa de cinética de reação, de pureza, de separação, assim, é uma coisa que não faz sentido você fazer. Tem a fase móvel quiral, que a gente já falou, mas ela acaba gerando algumas dores de cabeça também por conta disso, então a gente não fala muito sobre isso, né? A gente não usa muito esses métodos porque eles vão gerar uma dor pra gente, né? E, enfim, acaba sendo um método que tem a sua fragilidade, porque ele acaba dependendo muito de fatores como temperatura ou fatores mais relacionados ao próprio método, e ele acaba tendo ali uma possibilidade de variação como uma função disso. E aí a gente tem a fase estacionária quiral, né? A fase estacionária quiral, o que a gente mais conhece é o polissacarídeo modificado quimicamente, né? E aí você tem 2 tipos, 2 vertentes, né? Tem que veio primeiro, que é a revestida, que o pessoal em inglês é coated, né? Então a gente fala revestido. Mas tem uma certa professora de cromatografia quiral, que ela é bem famosa no Brasil, e teve uma vez que ela me deu uma dura porque eu falei revestido, porque a partícula não é revestida, a partícula é impregnada, né? E aí eu sempre falo revestida ou impregnada, né? Porque daí eu tô agradando todo mundo. Exato, né? Depende de quem porque tá às vezes, né? Principalmente quando a gente tá dando esses seminários aí, é o mesmo medo que eu tenho do laudo, por exemplo, né? De você olhar pra trás, puta, olha lá. Aí, ela tá aqui atrás, ferrou. Aí eu falo os dois para não ter risco. Justo. Né? Mas, e tem, enfim, é a revestida / impregnada ou a imobilizada. Qual que é a diferença entre elas? Realmente como você tem essa presença desse seletor quiral. Porque o seletor quiral ele pode estar ali só com uma interação intermolecular, ou seja, ele está ali realmente impregnado, no sentido último da palavra, ou ele tem uma ligação covalente, que faz com que o seletor esteja ancorado a essa superfície, né? Isso daí acaba sendo importante por quê? Porque dependendo do que você quer fazer, dependendo do solvente que você quer passar, se você passa isso numa coluna revestida ou impregnada, você lava a coluna, né? É o jeito mais fácil de você perder aí um dinheirão, né? Assim, você pega ali e, enfim, lava a coluna. A gente acaba recebendo muitos chamados por conta disso, né? E assim, eu sempre gosto de lembrar, coluna quiral, se ela é revestida, nem mesmo o diluente pode ser um solvente proibido, né? E assim, esses solventes proibidos você pode encontrar sempre no manual. Se você olha o manual de uma coluna quiral, esse solvente não está nem na lista dos proibidos e nem na lista dos sugeridos, pergunta para a pessoa de aplicações ou não usa, né? Porque assim, é uma coisa muito, 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 muito complicada, né? E é por isso que hoje em dia a gente faz um trabalho bem forte na parte de imobilizadas, justamente porque a imobilizada, como ela tem essa ligação covalente, ela é mais durável, né? Ela é mais robusta. Eu ia perguntar isso, a diferença de durabilidade de uma para outra é bizarra a diferença, né? Porque em teoria... de como você vai usar. Mas você falando que está usando corretamente. Sim, usando corretamente é para durar mais, porque assim, na verdade, você não vai ter o seletor tão frágil e com esse risco de sangramento. Né? Mas assim, quais são as 2 principais vantagens de você trabalhar com uma coluna imobilizada? Na verdade, é essa resistência no sentido de que você consegue trabalhar com uma gama de solventes maior, então você não precisa mais ter tanto medo, assim, aquele
Que assim, é um medo de, pô, o que eu vou passar aqui dentro, entendeu? Lava o teu instrumento, lava o loop de injeção, entendeu? Toma muito cuidado com o seu diluente, assim, você tem que ser realmente bem minucioso quando você está trabalhando com uma coluna revestida. E, assim, uma coluna imobilizada, você pode ficar assim, lógico que você não vai fazer você não vai fazer uma barbaridade, mas assim, você pode falar, pô, beleza, dá pra fazer alguma coisa assim, continua lavando o instrumento antes de colocar a coluna, né? Mas assim, você não precisa ter tanto receio, assim, de usar, né? Então acaba sendo uma coluna que ela vai, entre muitas aspas, te perdoar melhor, dependendo do que você fizer. Né? Fato. Exatamente. E aí, uma outra coisa que é legal, né, que eu gosto sempre de comentar é o seguinte, quem descobriu essa fase estacionária, quiral, né, o seletor de polissacarídeos modificado quimicamente, é o professor Okamoto, né, o professor Okamoto e colegas. E aí, se você vai olhar os trabalhos mais das antigas do professor Okamoto, ele tem alguns seletores que ele fala, esse seletor aqui é muito bom, mas aquele seletor nunca virou um seletor comercialmente disponível para revestidas. Por quê? Porque não tinha estabilidade. Então você usava ele e ele acabava sangrando muito fácil da coluna. Então assim, era uma coluna caríssima que você não conseguia usar tantas vezes porque você perdia estabilidade. Então assim, qual foi uma das vantagens de você entrar numa imobilizada? Porque com a imobilização, você consegue ter um seletor mais estável e você consegue chegar numa seletividade enantiomérica que é melhor em relação aos outros e, de quebra, agora você consegue chegar naquela seletividade mesmo e com uma estabilidade melhor. Né? Então, assim, a imobilização ela acaba tendo essas duas grandes vantagens. Né? Nossa, eu lembro, eu nunca trabalhei com quiral, graças a Deus. A noite eu trabalhei. Nossa, eu não. E eu lembro de alguns casos assim, que a coluna vinha, juro, parecia um negócio, sei lá, Uma joia. uma joia rara, assim, né? No passado eu cheguei a vender, assim, tempos atrás, eu diria que, sei lá, 20 para muito tempo atrás, vinha a linha da não tem o que falar, quiral é Dyson, é que vem numa caixa de madeira e assim, você abre toda veludada e a coluna vem na versão gold, né? Exato, de assim, ouro. É de ouro, então assim, não é uma joia pelo preço, tá? Porque é o preço de uma joia. Exato. E era um negócio, assim, eu lembro que Chiquérrimo, né? era chique, é de ouro e na geladeira. Na geladeira. O pessoal guardava algumas colunas na geladeira. Na verdade, o que acontece? Essas colunas de polissacarídeo, elas são armazenadas já em uma mistura ali de hexano com etanol, então já não era tão necessário assim. Porque, Você sabe por que guarda na geladeira? Não, então, eu não tinha nem Que é pra interesse, eu não ninguém queria nem mexer. passar perto daquilo lá. Deixar escondida? Do lado escondida. atrás da caixa de leite, também. né? Sim, na geladeira onde? No freezer, congelou. Congela a coluna. Não, mas isso daí é uma curiosidade legal, porque assim, às vezes as pessoas perguntam mesmo, né? E daí fica aquele negócio, vira meio que uma lenda urbana, né? E aí o que acontece? Essas colunas que tem que ficar armazenadas na geladeira, na verdade são as colunas de proteínas. Então, o que mais se usa acaba sendo de polissacarídeos modificados quimicamente, mas você tem outras linhas, outros seletores quirais. Um outro tipo de seletor quiral que é muito famoso é o seletor quiral com proteínas ancoradas. Você tem aí as colunas AGP, você tem as colunas HSA, você tem as colunas CBH e você tem as colunas OVM, que é aquela lá que é a Ultron, né? Que é caríssima. A Ultron é cara. A Ultron é um preço de um carro popular. Né? Nossa. Não sei. Assim, Talvez mais. Não. Talvez ela custe quase o dobro de uma quiral convencional. Não, mas chegou... Assim, eu não sei como que tá o preço agora, mas... Lembra Não, dependendo da fase, é assim, é surreal. Sim, mas assim, essa coluna aí de proteína, ovo mucoide, se não me falha a memória, eu lembro que na época da pandemia, né, eu cheguei a cotar e assim, era um preço assim... Absurdo. Vai depender da fase. A gente fala em 80 mil, 100 mil. Nossa. Nossa, meu Deus. Uma coluna que você vai deixar dar na mão da Você vai usar uma vez Nossa, ou outra não. ainda. Eu que não queria ser esse analista.
nem Não, eu. o Meu cara. Deus. Oi, o Laudo tem história, né, de um rapaz Tem, que ele tem, foi, não, ele usou a coluna. Fala aí, Laudo. Na verdade, ele não usou. Colocou no forno a 50 graus. A história é fato, tá? Não vem Não ao é lenda. caso. Ah lá, Não vem ao você vai fazer um caso. podcast Sim. só de histórias do Laudo. Histórias se eu pode tenho. fazer, A pessoa Histórias do pegou, Laudo. fez toda o script lindo e maravilhoso com a coluna. Foi uma Dycel, uma Kiralpak, sei lá, uma D, não lembro exatamente, e uma Ultron. Fase normal, lindo, maravilhoso, fez toda o trabalho em si, Setup, e na hora de guardar a coluna, ele lavou a coluna. Lavou Lavou com água. com água? Com água, lavou, como se estivesse guardando. Até hoje Uma tem... fase reversa. Exatamente. Nem fazer reversa. Nem fase reversa não, se faz pelo isso, amor de né? Deus. Talvez você 100% poderia lavar uma Hydrosphere, mas nem isso. Simplesmente a pessoa lavou, foram 2 colunas pro lixo no primeiro dia de uso. E gastou 80 mil. E é por isso que a gente fala, leiam o manual. E aí tem uma frase que eu não sei se eu posso... Pode. Comentando com um cliente, e aí ele falou uma frase que eu levo pra minha vida, né? Falei, todo mundo tem direito de ser idiota. Você só não pode ser um idiota proativo. Então, ou seja, pode ser idiota, mas assim, não Pode. seja Proativo, proativo. Não saiba, pergunta. Lê o manual. Informe, lê o manual, pergunto sabe? muito, eu Fala com o pergunto muito por causa chefe e disso. tal. Porque assim, eu até brinco, né? Que não era um funcionário meu. Que se fosse meu, por exemplo, eu estaria preso hoje, né? Ia sair no Eu saía, exatamente, Da Atena ia estar falando do Laudo. Mas voltando pro armazenamento, né? Então, assim, no caso, uma Ultron de proteína, né? Essas colunas de proteína, elas operam numa fase, meio que num conceito de fase reversa. Ou seja, você tem ali uma quantidade maior de água e você tem um pouco de solvente orgânico. Por que as colunas de proteína não são tão famosas assim ou tão usadas? Porque trabalhar com proteína é um terror. Então, o que acontece? Se você aumenta a quantidade de orgânico, você desnatura a proteína. Se você sai da faixa de pH de trabalho, você desnatura a proteína. Se você aumenta a temperatura, você desnatura a proteína. Né? Então, tudo vai te levar a uma desnaturação de proteína. E daí o que acontece? Você não pode, na maioria das vezes, armazenar essa coluna numa quantidade tão alta assim de orgânico. Por quê? Imagina, você vai pegar Imagina que você vai pegar um ovo e daí você vai colocar ali um pouquinho de álcool ali para não crescer um micro-organismo e deixar ele lá. O que vai acontecer? Na verdade, ele vai sofrer ali algum tipo de dano, né? Então, o que acontece? Uma das estratégias para evitar a proliferação de micro-organismos é diminuir a temperatura de modo que você tenha uma proliferação mais demorada. E é por isso que a gente coloca as coisas na geladeira. Eu achei que era só por causa da estabilidade da proteína. Eu também mesmo. sempre achei isso. É. Mas aí teve uma vez Eu que eu também. conversei com um cara da própria Kiral e ele me falou, não, isso daí a gente faz desse jeito porque assim, a gente tem um problema muito... Não tem um problema, né? Mas assim, como que a gente vai garantir que não vai ter crescimento de micro-organismos? Eu posso colocar solvente orgânico. Não, solvente orgânico você não pode colocar. Posso colocar azida de sódio. Ninguém quer trabalhar com azida de sódio. A parada, sei lá, explode, Uma bomba. é tóxica. A polícia fica nervosa com você, o exército fica nervoso com você quando você tem aquilo no laboratório. Assim, ninguém quer usar. Então, o que sobra? Sobra você deixar na geladeira e torcer. Né? E lógico, você também tem uma questão toda de estabilidade. Né? Eu já tive um problema, por exemplo, com uma coluna Kiral, que ela estava chegando numa empresa, não vou mencionar a empresa, mas é uma empresa onde é bem quente. É aqui perto. Né? E assim, é um lugar... Vai continuar dando mais características. É um lugar que é bem quente. É um lugar assim, que no dia mais frio, acho que faz uns 30 graus lá. Nossa. Né? E aí o que acontece? O recebimento de lá, nesse dia, deu uma bobeada. E a coluna ficou muito tempo dentro do caminhão. E daí o que o pessoal fala? Pode transportar a coluna em temperatura ambiente. Só que é a temperatura ambiente do Japão. Não é a temperatura ambiente daqui. E aí cozinhou a proteína. A coluna chegou e a coluna não estava reproduzindo. Já chegou cagada. Já chegou sem seletividade, né? A menina injetou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Lucas, tá dando problema. A coluna de vocês não tá reproduzindo. Eu falei, mas e agora, né? Não faz sentido. Não, ia até descobrir, Não, né? aí tava eu e a vendedora assim, né? Eu olhando pra ela olhando pra mim e falei, Não sei. faz sentido.
não sei. Aí ela olhou assim e falou pra mim, é calor lá, né? Falei, é calor lá. Quanto tempo será que eles levaram pra receber? Eu falei, mano, não sei. Daí eu perguntei, a menina falou, essa coluna aí, ela demorou, ficou lá um tempão. Cozinhou a coluna. Aí a gente mandou mais uma, mas a gente falou, essa coluna aqui é o seguinte, é operação de guerra. A coluna vai bater na porta de vocês, vocês vão receber e já vão jogar ela pra dentro do ar-condicionado, beleza? Beleza. Fizeram toda uma força-tarefa ali, fez tudo direitinho, funcionou. Falei, Nossa senhora, olha. né? Eu falei, a partir de agora é uma força-tarefa pra vocês receberem essa coluna aí, entendeu? Porque senão vocês vão cozinhar a coluna de novo. Caramba. Né? E aí é o dinheiro jogado fora, né? É dinheiro jogado fora, é tempo perdido. É complicado por causa disso, mas você acaba tendo aí esses dois pontos aí, né? Tanto que se você for olhar numa coluna quiral, eu não sei como que tá agora, mas, por exemplo, as da herança Crontec, né, que hoje em dia são Quiralpax, elas colocam ali, fica abaixo de 30 graus por pouco tempo e realmente geladeira para longo prazo. Então, assim, realmente tem essa questão de estabilidade, mas também tem o resfriar para não ter proliferação. A gente está falando de proteína, no meu doutorado fora, eu trabalhava com FPLC, que é de proteína 100%. E aí o equipamento fica dentro de uma geladeira. Porque é isso, é para purificar a proteína. Então não pode realmente ter variação de temperatura nenhuma, super delicado. Tem proteína que tem que ficar menos não sei quanto, tem proteína que tem que ficar a 10 graus, 15 graus, para fazer... Então, tipo, o tempo inteiro que você está manuseando a proteína, ela tem que ficar em 15 graus, porque senão vai pro saco. É engraçado, era um equipamento nem da geladeira, tipo, nossa, bizarro. Nossa, Deus me livre. É, bastante trabalho. Eu reclamando de trabalhar com luz. Eu trabalhava no escuro também. Mas pra proteína, às vezes você tem que ou trabalhar no escuro ou colocar papel alumínio na coluna. Isso, caramba, é horrível. Mas, Bom, falamos bastante de quiral. Qual mais a gente tem pra falar ainda? Eu acho que a gente pode passar rapidinho por duas técnicas que são um pouco faladas, que é a troca de ligantes e a exclusão iônica. Perfeito, beleza. Né? Então, manda a bala, então. Então, assim, não são colunas que a gente tem no nosso portfólio, mas eu acho que é legal a técnica, né? A gente comentar, já que a gente tá falando de colunas, para quem tá querendo conhecer mais de colunas, né? Troca de ligantes, na verdade, é tudo aquilo que você vai ter ali vamos dizer assim, um substrato, um intermediário e um analito que vai meio que morder esse intermediário, né? No passado, a gente tinha troca de ligantes, por exemplo, para quiral, né? Então, eu dei o exemplo da fase móvel quiral, que ela vai funcionar como se fosse uma troca de ligantes, mas você tem alguns fabricantes que têm um dos lados imobilizado. Então, assim, era um ligante de prolina, que ficava ali imobilizado na fase estacionária, daí você alimentava o cobre, que aí é uma ativação, né? O pessoal confunde um pouco ativação com o primeiro fluxo, ou então só um equilíbrio. Nesse caso, era realmente necessário que você ativasse, porque você entrava com o sal de cobre na fase móvel para esse cobre, para você criar esse complexo, né? E aí você tem a sua metade do seu complexo pronta, que é a prolina ancorada com o cobre. E aí você injeta o seu outro... o seu analito de interesse, que justamente aí você vai fazer um complexo de ácido isomérico, né, onde você vai ter essa separação. Essa dos enantiômeros, né? Essa é a troca de ligantes que, na verdade, ela tá caindo por terra já, né? Assim, mas trocava com metal. Com metal. O metal tava ligado sim, a uma coisa, então você tem a prolina ancorada, por exemplo, se você vai separar, por exemplo, os enantiômeros da própria prolina. Então você tem prolina, você tem cobre, daí você tem o outro enantiômero um dos enantiômeros da prolina ali. E aí, justamente, você tem prolina, por exemplo, L-prolina, cobre, L-prolina e L-prolina, cobre, D-prolina. Então, você conseguia fazer essa separação dessa forma. Mas tanto a D quanto a L se complexavam com o cobre. Sim, sim, tá, só que de maneira diferente. Então, você conseguia chegar numa separação dos enantiômeros de uma prolina, por exemplo, fazendo uma relação como essa. Acabou caindo em desuso isso, né? Ainda tem um ou outro lugar que você vai ver isso, por isso que eu tô falando a respeito disso, mas hoje em dia tem outras técnicas melhores para fazer esse tipo de separação, por isso que ela tá caindo em desuso. Mas ainda existe uma outra vertente da troca de ligantes que continua firme e forte, que é a troca de ligantes para açúcares,
né? Então, o que você tem é uma matriz de um copolímero de estireno de vinilbenzeno sulfonado, que ele vai ter um contraíon. Esse contraíon pode ser de sódio, pode ser de cálcio, pode ser de chumbo, pode ser de zinco, pode ser de prata. Então, depende muito do fabricante, depende muito do que você quer. A seletividade muda em função desse contraíon. E aí você consegue pegar ali, por exemplo, o açúcar, que ele, dependendo da orientação dos açúcares, né? Então, para separar açúcares, os açúcares eles têm ali hidroxilas orientadas de uma maneira ou de outra. Você tem açúcares que são maiores ou menores. E justamente para você conseguir reconhecer esses açúcares, você tem essa relação de interação das hidroxilas desses açúcares que podem formar tripletes ou duplas em relação a essa interação com o contraíon que está na matriz. Né? Então você consegue chegar nessa separação. Existem aí muitas metodologias que usam ainda hoje esse tipo de coluna. Não sei se vocês já usaram. Não, eu nunca usei. Então assim, aparece muito em monografia. Eu acho que, assim, não posso estar enganado se o nome seria esse, mas eu acho que também em purificação de proteína, em kitzinho, da Qiagen, esses tipos de coisa, eles fazem por metal também. Aí então, é afinidade. É por afinidade? Aí é afinidade. Tá bom. Afinidade com o metal. Entendi. Não é da mesma forma com troca de ligante. Não seria o caminho da troca de ligantes. Entendi. Você poderia pensar em alguma coisa dessa, mas assim... Como você falou, prolina Não, mas se for pra pensar nesse tipo de situação, o pessoal geralmente puxa mais pra uma identificação, vamos dizer assim, classificação como uma afinidade. Afinidade. Acho até que, inclusive, no manual falava isso sobre afinidades mesmo, que você vai passando e vai adicionando, e aí vai retendo a proteína que você quer, as que você não quer, elas são lavadas, assim por diante. Entendi. Vai mais pra um caminho de afinidade. Tá. Não, essa eu nunca usei. Troca de ligante eu nunca usei. Sim. E ela acaba sendo vantajosa por alguns motivos e tendo uma desvantagem. Mas você falou, ela não está sendo muito utilizada, ela não é mais muito utilizada hoje em dia. Não. A praquiral não é mais utilizada. Tá bom. Tipo assim, porque troca de ligantes é realmente você ter esse sanduíche. Quando a gente pensa no fundamento desse sanduíche, para a cromatografia quiral isso já existiu, mas não está sendo mais tão difundido. Agora, você tem um outro caminho, que é a troca de ligantes no cenário de açúcares, que não é mais quiral. Entendi. Na verdade, a gente está falando de reconhecimento de açúcares no geral, que não necessariamente, na verdade, nem existe para enantiômeros de açúcar, seria mais açúcares no geral. Então, assim, você tem ali frutose, sacarose e glicose. Como que eu vou separar isso? Por troca de ligantes para açúcares. Que aí tem a ver com o contraíon que você falou. Tem a ver com o contraíon que eu falei, de copolímeros de estireno de vinilbenzeno sulfonado com o contraíon, né? Enfim, que você tem esse mecanismo dos dupletes e tripletes. A vantagem disso é que você pode trabalhar com uma fase móvel aquosa, 100% de água, ou quando muita água com uma solução salina, né? Então, que com um sal cujo cátion faça sentido em relação ao cátion que você tem ali, que você está usando como ligante, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você tem que trabalhar numa temperatura altíssima. Então, você trabalha aí a 80 graus Celsius, por exemplo. Nossa. Então, assim, se você não tem um forno muito bom... ou não carameliza, forno... por exemplo, açúcar? Não. Coisa tipo? Que bom. Não. Eu acho que talvez se deixasse por muito tempo, eu acho que deixaria. Mas, assim, é uma coisa meio que relativamente rápida. E as temperaturas, eu acho que não são tão altas assim, né? Eu acho que para caramelizar precisaria de uma temperatura um pouquinho maior, de repente. Tá bom. Né? Mas, enfim... Você consegue fazer isso, só que você precisa dessa temperatura. Então, eu já tive muito problema com forno, principalmente bloco de condução, que não era tão adequado para esse tipo de técnica, e daí acabava ficando um perfil cromatográfico um pouquinho pior. Né? E é por isso que a gente tem outras técnicas para analisar açúcares, né? Porque daí a pessoa pode ver como o que atende ela melhor. Sim. A gente tem, por exemplo... as técnicas de Hillich. Então, por exemplo, para trabalhar com açúcares, a gente vai sempre pensar numa coluna poliamina, quando a gente está falando da YMC, que é uma aproximação por Hillich, que a gente já falou. Mas tem algumas empresas que vão ter uma tratativa mais voltada, por exemplo, para troca de ligantes. E tem outras que vão usar, por exemplo, cromatografia iônica. Né? Então, todas elas vão ter vantagens e desvantagens. A vantagem de Hillich, por exemplo, é que você pode trabalhar numa configuração de HPLC mais convencional, né? Então você consegue trabalhar numa temperatura menor, mas você tem que usar cetonitrila. E no caso de cromatografia iônica, bom,
acaba sendo simples, você acaba tendo ali uma fase móvel que é mais aquosa, só que você precisa ter todo o setup de cromatógrafo iônico e, inclusive, você tem ali você tem que ter aquele cartucho de gerador de hidróxido de potássio, né? Você vai fazer ali a sua fase móvel com essa fase móvel aí fortemente alcalina. Então, assim, todos têm a vantagem e desvantagem. Você tem que entender o que melhor se adequa ao seu cenário. Seu cenário, sim, o seu laboratório, o que você tem ali e o que você pode usar. Isso seria a troca de ligantes. Por fim, a gente tem a exclusão iônica. Na verdade, vai ser a mesma matriz de estireno de vinil benzeno sulfonato, só que agora vai estar na forma ácida. É uma coluna que a gente usa muito em fermentação. Que você consegue fazer... é um outro mundo. Que você consegue fazer a análise tanto dos açúcares que você tem ali, quanto de ácidos carboxílicos que você tem ali também. E a exclusão iônica é justamente por causa disso, porque você vai trabalhar numa fase móvel mais ácida. Você vai pensar em alguns milimolares, né, de ácido sulfúrico ou de ácido perclórico. E o seu objetivo é favorecer ou não, né, essa neutralização do seu ácido. Então, assim, dependendo do pH que você está trabalhando, o seu ácido carboxílico ele está realmente ali como a sua carboxila. E dependendo do pH que você está, ele dissocia para carboxilato. Isso. Se ele dissocia para carboxilato, ele vai sofrer uma exclusão. Por quê? Porque ele vai estar carregado negativamente, ele vai ser repelido pela fase estacionária, então isso daí vai acelerar o processo dele de eluição. Então você consegue meio que pela acidez da sua fase móvel, você vai modulando essa retenção do seu ácido carboxílico. Então você consegue colocar ali, você consegue acertar, dependendo do pH que você está trabalhando, retenção de açúcares, retenção dos seus ácidos orgânicos, e você também consegue ter um pico bem bacana de etanol, de álcool. Então acaba sendo aí uma das melhores opções de colunas para quando você está acompanhando uma fermentação, porque você vê o álcool, você vê o açúcar e você vê algum produto, né, desse processo de fermentação, que é o próprio ácido orgânico que está ali, que pode te dar uma ideia aí de qualidade, enfim, de característica do seu processo que você pode estar buscando, né? Inclusive, eu fiquei pensando aqui, se você que está assistindo a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda nos comentários que se a gente não souber responder, a gente vai até o Lucas e fala, Lucas, você gerou aí essa dúvida, agora se vira. Essa bola. Você que lute. Eu acho que por incrível que pareça, eu sei que os episódios estão longos e são aulas, como eu disse, mas de cada um dos tópicos que o Lucas está falando, dá para fazer um episódio inteiro. Sim, a gente tá só disso, né? Então, é lógico que tem várias aplicabilidades. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de indústria farmacêutica, apesar de eu querer ter uma variedade maior aí de colunas, né, Laudo, em que nós queremos aí que eles usem mais colunas do que de fato eles usam, ainda assim, dentro desse universo que você trouxe, a gente tem uma limitação, né? Ou, na verdade, uma... Nem é limitação, mas é só... Não é limitação. Né? Não é... Não, é que comparativamente com outras matrizes, é muito mais simples, né? Então, você não requer sair tão fora da caixa assim, mas né? você pensa numa startup, mas, exato. Mas é isso, quando a gente está falando de biológicos, quando a gente está falando de análise de açúcares, enfim, tem N formas aqui de aplicar todos esses cenários que o Lucas trouxe, mas eu fiquei pensando que, ainda assim, é muito importante saber de tudo isso, porque vira e mexe, a gente se depara com produtos que a indústria farmacêutica quer lançar, assim, e que fogem do nosso escopo tradicional aí de trabalho, e logo a gente precisaria de alguma variedade aí. Por exemplo, se você for falar de oftálmicos, né? Oftálmicos têm algumas substâncias que não são tão comuns e que não necessariamente se encaixariam numa C18, né? Então você tem outras formas de análise. E eu aqui fiquei viajando enquanto você estava falando. Entrar numas linhas de SEC. É isso que eu ia falar, é SEC. Entendeu? Então, assim, eu fiquei viajando o quanto. De verdade. Se eu não souber. Quer dizer, eu não sabia de tudo isso até agora. E eu tenho certeza que essa minha ignorância me levou pro buraco. Porque eu fiz muita coisa errada, eu acho.
Errada, não sei se foi errada, mas assim, inadequada, talvez. Poderia ter sido melhor? Poderia, sabe? Então, acho que esse é o grande objetivo desses episódios que a gente tem feito com a YMC e que ainda vem mais por aí, que é, deixa eu te contar tudo, pelo menos você põe aí numa caixinha que tem todas essas possibilidades e a hora que eventualmente você se deparar com um desafio, você sabe que você pode ter tudo isso para usar. E aí você liga pro Lucas, né? Liga pro Laudo. E aí eles vão conseguir te ajudar. Que liga pro Lucas, né? E aí eles vão conseguir te ajudar e te ajudar nessa escolha para você sofrer menos, né? Exato. Eu só queria complementar, antes da gente finalizar. Maria foi anotando, não sei se vocês perceberam do outro episódio, eu fico com medo. Não, mas são brainstormings. E de uma coisa muito legal que inclusive a YMC, que a gente falou no episódio anterior, né, daqueles kits de seletividade, que isso se encaixa muito com o que a gente promove aqui bastante na Spectra, que é a questão, né, do desenvolvimento racional. Então, acho que quando a gente fala, por exemplo, do Fusion mesmo, né, que é um software que ajuda o desenvolvimento de método hoje em dia, é imprescindível a gente ter colunas de diferentes seletividades para você testar. Então, assim, você não precisa ser um expert que nem o Lucas, que sabe todas, né, os detalhes de todas as colunas e tal. Mas se você se depara, por exemplo, se você tem a oportunidade de ter um kit com essa seletividade diversa, a hora que você vai para um desenvolvimento, AQBD, você põe ali no equipamento, né, desenha seus métodos e deixa a coisa rolar. E na hora que você for olhar para os seus resultados, você vai ver na prática a diferença de seletividade, né? E aí você pode até fazer um trabalho reverso, se você não estudou ou não teve tempo mesmo, porque isso acontece, de estudar a sua molécula, todos os analíticos que você vai precisar separar e etc, para fazer a escolha racional da sua coluna, você pode simplesmente fazer o contrário, né? Coloca a seletividade ali no seu desafio de AQBD, interpreta os resultados e aí você volta para entender o porquê que aquela coluna, enfim, X, foi a melhor para separar ou para tratar aquela sua amostra e te dar o resultado que você quer, sabe? Então, acho que são muitas possibilidades, enfim, uma gama infinita. A gente está falando só de YMC, né? Que é o nosso grande foco mesmo, porque eles cobrem praticamente quase todas as colunas que o Lucas trouxe aqui. Mas o Lucas trouxe casos de, por exemplo, esses últimos agora de troca de ligante e exclusão. Que não tem, mas é isso. A ideia é apresentar as opções, Exato. Né? Então, assim, tem muita coisa, né, pra gente se divertir na hora do desenvolvimento e que acho que a gente pode abrir um pouco a cabeça e buscar todas essas possibilidades para os nossos desafios diários, né, de desenvolvimento. Você falou aí, Maria, do kit de seletividade, né? Inclusive, a gente tem uma nota de aplicação onde o desafio era realmente esse, né? Então, a gente pegou as 5 colunas de fase reversa, então as duas C18, a C8, a fenil e a PFP, e aí fizemos ali uma configuração de experimento de 50 milímetros por 2.1 por 1.9, e aí a programação de gradiente, saindo de uma composição mais fraca, indo para um solvente mais forte, se não me falha a memória, era de 10% a 90%, alguma coisa nessas linhas. E aí o que variava? O solvente que estava sendo usado, então acetonitrila ou metanol, e o pH. Um pH era mais ácido, 2 e pouco, e o outro pH era 6 e pouco. Então um mais ácido, um mais neutro. E aí foi feita uma programação para rodar essas 5 colunas. E aí, como era uma coluna de UHPLC, conseguiu rodar overnight. Então, assim, você deixa ali 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho, você saiu, programou isso à tarde, rodou a noite inteira. Você chegou ali de manhã e já está tudo rodado. Ai, gente, é questão de você olhar ali quais foram os hits. Olha, deu hit aqui na C8. Beleza, eu não preciso explicar por que a C8 deu certo. Você viu que o hit deu certo ali. E aí você fala, olha, não, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou lapidar. E aí a gente ainda fala, olha, tem aqui como lapidar, você pega esse gradiente, você mede ali a variação de gradiente, ó, essa variação de gradiente aqui tá com cara de que pode rodar em isocrático. Transforma o gradiente em um método isocrático, roda ele em isocrático, opa, separou tudo, beleza. Então, assim, foi um estudo de casos que a YMC fez, que assim, 8 horas de overnight mais 1 hora de polimento, você fechou um método. É isso. Né, é isso, acho que é lógico, a gente tá falando aqui de um método que
provavelmente ter uma corrida bem rápida, né? Era o por ser HPLC. o HPLC então, assim, real, né? Valendo. sim. Então, acho que quando você começa a juntar essas tecnologias e essas possibilidades, gente, eu sempre digo assim, ó, que se os donos das empresas me ouvissem falar ou nos ouvissem falar, o cenário de fato seria desafiador, porque dá para melhorar muito o desenvolvimento, né? O que você descreveu é exatamente o que o Fusion faz, por exemplo, quando a gente está falando de método screening e otimização. Sim. Então, no primeiro momento, vocês fizeram um screening, selecionaram a melhor coluna em uma boa condição, e aí você trabalha focado nela para, de fato, otimizar ali e ter o melhor resultado daquela coluna que se mostrou a melhor, né? E tudo isso sem o analista ficar lá com a cara no equipamento, né? Então, no final, acaba que não exige um profundo conhecimento das interações químicas que estão acontecendo ali, etc, né? Você precisa conhecer sua amostra, qual que é o objetivo do seu método e toca o pau, né? E faz direito. Né? Boas práticas aí. Relação custo-benefício, investimento. Exato. Hora máquina, hora homem, tempo, Exato. entrega. Exato. É algo que assim. É o que a indústria quer, na realidade. Acabou não mensurando. Se colocar na ponta do lápis ali, mensurar, na verdade, é algo que realmente sai. Absurdo. É um ganho absurdo. É um ganho absurdo. Fora a robustez do método. Eu ainda falo que o maior ganho é o tempo, né? É o tempo, né? Então, assim, é um tempo de qualidade mesmo. Você usa a tecnologia a favor da melhor entrega, assim, né? Então, acho que, tá vendo? A gente tá sempre alinhados com os nossos parceiros aqui, porque não dá. Eu acho que a gente que vem da bancada é muito sofrimento, né? E aí você faz, porque o tempo tá com a corda no pescoço, aí não tem muito tempo para testar. E aí, daqui a pouco, o negócio é a prova, vai parar não sei o que, volta tudo. Gente, é uma loucura. Aí você gera um pós-registro para mudar o método. Assim, não... Parou, né? A gente não tá mais nessa era. Enfim, desculpa o desabafo final. Não, eu novamente falo que foi um aulão. E o Lucas falando ali me deu umas ideias aqui da gente fazer alguns episódios que eu vou jogar aqui pra galera ver se eles querem. Mas primeiro que vai ter que assistir até o final pra saber o que eu tô falando agora. E ver se comenta ou não comenta, da gente trazer a aplicação mesmo, nota de aplicação, e comentar sobre as notas de aplicação de um determinado método ou alguma coisa do tipo. A gente não pensou nisso antes, eu acho que talvez seria legal. Aqui a gente tem feito bastante explicação de paper e dá super impacto, assim, as pessoas gostam bastante, geram bastante comentário e curiosidade. Talvez a gente podia fazer isso para a nota de aplicação, seria bem legal para divulgar, porque eu duvido que tem pessoas que tem tempo na indústria de ir atrás mesmo da nota e aprender e tudo mais. Então, a não ser que se a galera quiser, a gente faz né? uma explicação aí, a gente testa uns modelos de como apresentar notas de aplicação aqui no episódio, certo? Ou então até um tema específico, né? Então, Claro, também. Porque assim, isso não é só a YMCC, são todos os fabricantes que fazem, tem um tipo de nota de aplicação, que seria uma nota técnica, então assim, o cara explorando a química pela química, né? Então, assim, o cara pega ali um monte de marcador supostamente aleatório, mas que foi escolhido, né, realmente com um critério muito específico, mas assim, você pega ali moléculas que não são tão parecidas para você entender o que tem por trás daquela coluna ali, o que está acontecendo dentro daquela coluna. Então, isso seria algo mais técnico, né, uma explicação mais teórica sobre o que é aquele produto. E a gente tem as notas que são realmente, olha, por exemplo, pegamos ali uma análise de vitaminas, pegamos ali uma análise de fosfolipídios, pegamos uma análise de X, né, um produto de degradação. Então, assim, aí já é uma coisa um pouco mais focada. Então, sim, de repente, o que o pessoal... De repente, a gente vê o que o pessoal quer. Se é uma coisa assim, mais como tirar um raio-x da sua coluna, ou uma coisa mais, eu estou com essa dor aqui, o que vocês têm para dizer sobre essa dor em específico. Legal. E a gente pode explorar esses dois lados. Vamos ver quem Olha, assistiu até o fica a final. dica. Quem assistiu, Deixa quem aí tem nos dúvida, deixa nos comentários. Ou E manda pede. direct pra gente. Mas fala uma frase pra falar. Se você assistir até o comentário, fala alguma coisa. Não, mas na Não, mas verdade a eles ideia é que precisam eu quero que eles... decidir qual que é o tipo de... Na verdade eu quero saber se eles têm interesse em ouvir esse formato.
e se eu vi, o que eles gostariam. Quer saber se você chegou até a final. Fala, cheguei. Fala, cheguei. Hashtag cheguei. Além de quero laudo mais vezes, Hashtag quero laudo, Volta laudo. hashtag volta laudo. Quero laudo ou volta laudo? Também coloca aí cheguei até aqui. Então, hashtag cheguei até aqui. A gente pode fazer um episódio só do laudo, falando das peripécias do mundo Não, farmacêutico. aí é histórias do laudo. As histórias de pescador são muito boas. Todas. O Quero todas. título vai ser As Histórias de um Laudo. Ó. As Histórias de um Laudo. Bom, gente, chegando ao fim Deveria mais uma ser vez. verdade. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Laudo também, Lucas. Obrigada. Provavelmente a gente já tem que combinar as próximas, então você vai ser uma figurinha carimbada aqui. Na próxima, inclusive, tem que trazer mais gente, tem que trazer o Caju. Vamos ver se a gente traz o Miller também para fazer um bate-papo aqui. Laudo, venha sempre. Conte mais histórias. Aqui é a sua casa, você sabe, já chega. Nem que seja só pelo aqui, já. café. Que você É mora isso um que pouco eu ia longe. falar isso agora. O café é maravilhoso. Mas se você estiver aqui por perto, por favor. Vale a pode pena vir pagar o aí. estacionamento pra vir tomar um Que café. pagar Não, nada. que não precisa pagar O estacionamento tá liberado Tá já, não tem liberado. problema não, a Pra gente vai você. liberar lá Pra embaixo pra você, ele, Lau, Pra você. Traz umas colunas triagem pra gente. Pra coluna pro enfeitar, café, né? Eu já senti que não vai ter mais café, né? Uma caixinha aqui, triagem. Falar com a Marina pra ver se Eu providencia. tenho. Pronto. Aí resolvido. pronto, você pode dar por Traz aqui pra gente. Geralmente eu tenho na bolsa, né? Que eu assusto essa turma, né? Do tipo... Meu, uma coluna assim, ó. O cliente falou assim, não, se porque tiver se uma eu caixinha, arrumar, se eu traz tivesse a coluna, eu ia me empenhar em testar e tal, mas toma. assim, eu exatamente Já fiz fiz isso. Ah, Eu cara, fui preparado, gente. eu abri a bolsa e falei assim, Tô. tá aqui. Sua chance é hoje. Aí brilha. a pessoa falou assim, você me trucou. Pior que o cliente falou assim, você me trucou, hein? Eu falei assim, não. Na verdade, ele que eu, trocou você. eu vim preparado, eu Ele sabia trocou você, na verdade. sabia falando. que Ele pediu o- 6. Ele pediu, você pediu toma 6. coluna agora. Você tinha o zap e deu-lhe. Foi isso. Testa e me diz o que o que você vai fazer com a coluna. Na verdade, me devolver jamais, né? É verdade. Pode não dar certo numa coisa, vai dar certo em outra, mas Bom, devolver... eu faria questão de ter umas tryhard aqui assim, nem que seja só a caixinha. Só a caixinha aqui seria legal. Seria legal. Ó, Aí eu trago coisas do meu senti laboratório falta de de casa umas e eu ponho colunas. aqui. Eu tenho um mini laboratório em casa. Aí eu já Eu tenho ponho coloco ali colunas também. e tenho caixinhas. Mas você não vai ver de volta, hein? Já não tenho tantas colunas assim, mas a gente Não, fica a tranquilo, gente tem as tem colunas equipamento de mostruário e tal. Mas é legal. Se Boa. puder trazer, vai ser bom. Recadinhos finais? Não deixem de seguir as páginas do Pastelaria Podcast no YouTube, Spotify e seu agregador de áudio predileto. Spectre Soluções Científicas, Instagram e LinkedIn. Apesar do Leandro não gostar, eu gosto. Exatamente. Então não se esquece, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando a gente está postando vídeo novo. Deixe seus comentários, dê o like pra gente, o like ajuda bastante e ajuda a gente a levar a palavra para mais pessoas. Então participe. A palavra da ciência Exatamente. para todos vocês. Participe dessa rede e nos ajude a chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo também. E da mesma forma lá no Spotify tem como você dar nota pra gente, 5 estrelinhas, não esquece, se for dar 4 não precisa, certo, Leandro? 4 não precisa dar. Muito esforço para pouca pra coisa, nada, é. pouco resultado, então chega lá, dá 5 estrelinhas pra gente. Não precisa. E lá tem comentário pra gente saber se vocês gostam ou não dos episódios. Então vai lá, interage com a gente lê tudo. Nem sempre a gente consegue responder a tempo, mas a gente sempre responde. Com um pouquinho de atraso às vezes. E sigam a YMC nas Não, redes sociais vai tá também. tudo na Actus descrição. Research, Na descrição Sérgio do vídeo. Bento, Marina Lelo, Lucas Name. Name, é. E E Laudo. Laudo Delgado, né, que dispensa apresentações. Então, se você quiser entrar em contato com eles por alguma coisa, está todos os links na descrição Ou do fala com a episódio. gente que a gente chega Claro, até eles. com certeza. Certo? Não se esqueça, uma coisa que a gente não falou que é importante, essa informação aqui, caso você queira, tenha É interesse... confidencial, Zuleika. Não. Caso você queira, tenha Não vai interesse, se quiser ter dúvidas sobre coluna, quiser saber um pouco mais sobre colunas específicas, receber algum tipo de treinamento ou algum tipo de palestra, comentário, conversa com a YMC. Eles possuem estrutura para ir até vocês, tentarem fazer qualquer tipo de divulgação de conteúdo científico, né? A gente tem seminário gratuito. Seminário também que a gente gratuito, faz, sou eu mesmo webinar, que faço. que é o Lucas que faz. Então, assim,
Aproveitem, gente, aproveitem. Não é só aqui que vocês vão ter esse tipo de informação. Entrem em contato, acesse o link que vocês vão ter bastante acesso e conversa com o Lucas lá e com o pessoal também, tanto com a Marina quanto com o Laudo. Certo? Certíssimo. Beleza? Tudo certo então? Mais algum recado que vocês queiram que eu não deixei, que eu não falei? Só agradecer mesmo Só agradecer. a vocês pelo convite e a vocês que estão nos assistindo até agora, né? Foi muito aulão, tempo. foi aulão, foi aulão. E a gente fica realmente muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, Perfeito. a gente... O Lucas já recuperou a memória muscular dele todinha num dia só de podcaster. Exato. Não, eu já falei, nasceu em breve pronto. É vou que nem andar de colocar- bicicleta. Em breve vou colocar a Iris que tá ali, ela já vai estar sabendo o que eu vou falar pra ela agora. O Lucas, esse Lucas, que seriam os Lucas ao quadrado, e bota um caju aqui, pronto. A gente é um A dia gente de... aposenta. É, um dia de papear. Vocês vão ter que pedir a gente A gente pra já vai voltar. trabalhar com o Laudo. Visitando os Vamos clientes, trocar. aprendendo essa verdade. maestria das vendas. Vocês, verdade. vocês já sabem como que é o ritmo, né? É, eu percebi um pouco aqui O atrás. ritmo é pauleiro, hein? o ritmo. E as frases, e as frases. Nossa, sensacionais as frases do Laudo, mas tudo bem. Bom, encerrando o episódio, como o Pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que Triste. alguma coisa desse episódio seja o acaso que vocês estão esperando. Então até o próximo episódio e tchau! Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.